Não voto em Portugal, porque é tudo uma simulação. Tu aqui votas em quê? De esquerda ou de esquerda ou de esquerda ou mais de esquerda? Não há democracia sem partidos. Não, eu não estou a dizer Os que partidos são absolutamente essenciais. nós somos o único país onde a comida paga 23% de IVA. Ou seja, aqui não há free lunches. Eu sou antítese disso. Tu tens que ser socialista, senão não dá. Não. Eu não quero um Estado grande, quero um Estado forte, regulador. São coisas distintas. Espera aí, Jamir, até ao fim. Eu quero que tu interiorizes o seguinte. Eu sou um Comunista. A educação é o único e o principal motor de elevação social, não deve haver outro, na minha opinião. Tu estudaste no Completamente- Fasco 6? pois. Eu estudei no Fasco 6. Pois. Aí é que se andava a porrada, caralho. Claro. Não, mas tantas cruzamos mesmo com um bocadinho de jeito, fomos da mesma turma. De certeza. Se toda a malta fosse às aulas, não havia lugar para toda a gente. E então eu optei por nunca criar dificuldades à própria universidade, não ia às É aulas. curioso. Eu acho que deve haver muitos políticos que não fazem ideia quanto é que custa um Nunca produto. pagaram, Miguel, nunca pagaram um salário, como é que vão saber? Sabes como é que a inflação funciona? É a melhor ferramenta que o governo tem para continuar a produzir dívida. Há uma coisa que eu sei, que se forem governo de esquerda, os impostos vão aumentar seguramente. Então, acho que chega mais socialista que o Mas PSD. muito mais, era aí que eu queria ir. Olá pips, daqui Guru Mike Billens, bem-vindos ao meu podcast. O meu objetivo aqui é partilhar informação, abrir mentes para que as pessoas possam melhorar a sua forma de ver o mundo e possam ouvir outras ideias e se calhar lutar contra a censura. Por um lado invisto tempo, invisto dinheiro e faço exclusivamente em língua portuguesa porque é a língua do povo que me viu nascer. Por outro lado, tu podes investir também no canal. Subscreve o canal, dá um like no canal, o comentário também ajuda sempre a chegarmos ao máximo de pessoas. Partilha com amigos, pessoas que acham que possam usufruir desta mensagem e também ativa as notificações, já agora. Ajudem-me a curar alguns zombies. Let's go, Kitty Pério! E agora, o podcast. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Há uma coisa que nós estávamos a falar, que tu nasceste um dia depois de mim, no mesmo hospital, No mesmo ano, no mesmo ano, na mesma cidade. na mesma cidade. Estamos predestinados a ter sucesso. Exato, só nos voltámos a encontrar agora. Para Ou cada- talvez, se calhar, encontramos mais cedo e não demos por ela. Há bocado, quando estávamos a conversar um bocadinho e constatamos essa curiosidade, eu até te falei que é muito provável que nos tenhamos conhecido antes. Antes de mais nada, deixa-me dizer que o gosto é meu e é mesmo um privilégio e um prazer poder estar aqui a Muito conversa obrigado. convosco. Mas, eu, como te disse, os teus pais tinham uma loja em frente ao local de trabalho do meu pai. O meu pai trabalhava na EDP. E eu ia muitas vezes buscar o meu pai com a minha mãe. E a minha mãe era cliente da loja dos teus pais, da loja da tua mãe. E, portanto, tu se andavas por lá em Menino Moço, pá, provavelmente cruzamos lá. Tu, essa loja que estás a falar, estava em que lado da rua? Porque ela primeiro estava no lado da rua e depois estava no outro. Primeiro Não sei se te esteve um lembras. bocadinho mais acima, quem sobe a Rua do Cais do lado esquerdo, Isso. e depois passou mais para baixo, do lado direito, ao lado daquela pastelaria que era conhecida, que Maximinense. era a Que ainda é Maximinense. super conhecida. Ainda existe. Ainda existe, é tipo o motor daquela rua. Eu almocei lá muitas vezes, já estudava em Coimbra, eu estudei em Coimbra, e era um bocado malandro, pá. Eu estudava em Coimbra, mas estudava em Braga, a maior parte das vezes, ia muito pouco tempo a Coimbra. E Tu estavas em cá- Coimbra, mas ias pouco tempo. É verdade, não é verdade, pá. Nós em Coimbra tínhamos um sistema, e aquilo, a razão era só uma, é que não era possível ser de outra maneira porque os alunos nunca viam nas salas. Se toda a malta fosse às aulas, não havia lugar para toda a gente. interessante. E então eu optei por nunca criar dificuldades à própria universidade. Não ia às aulas, não é? Era autodidata. E nem devia estar a ser uma coisa como esta, os meus filhos ouvem. E ficava em Braga, pá. E o meu pai tinha posto uma meta. O meu pai, quando eu decidi ir para a universidade, quando acabei o 12º ano, perguntou para onde é que eu queria estudar. E eu disse, pai, mas para onde quiseres tu vais. Isso. Eu disse, pai, vou para Coimbra. E ele perguntou-me assim, quantos anos é que são o curso? Eu disse, são 5. E o meu pai disse-me assim, então daqui a 5 anos quero-te em casa. Foi a única coisa, a única pergunta que o meu pai me fez. E portanto, só para te dizer, eu estava cá e ia almoçar todos os dias com o meu pai à Maximinense. Que eu agora não me recordo Então- do nome do senhor, mas era um então- senhor careca. É o Sr. Careca. Sr. Carlos, não. É Sr. Carlos, acho que é. Acho que é Sr. Sr. Pronto, se eles estiverem a ouvir, pá, um abraço para o Sr. Carlos. Eu também eu sou muito mau com nomes, péssimo com nomes. Também eu. E, mas eu conheço muito bem a família, não é? Porque passei ali muitos anos com Claro. todos suspeitos, não é? E quase certeza que nos cruzámos no Maximinense. É quase garantido. Eu almoçava lá. Se calhar pá, andámos à porrada lá. Talvez não. Não, porque tu não estavas aqui, não tinhas ficado Exato, bem. exato. Não, eu não me lembro de andar à porrada, portanto não terá estou a brincar. acontecido. Mas a questão é: tu disseste que o teu pai trabalhava na DP, portanto era funcionário público e depois a DP foi privatizada. Sim, E a tua mãe o que é que fazia? a minha mãe era professora primária. Professor primária. Portanto, tu
tens uma infância absolutamente normal, ou seja, classe média, não é? Sim, os meus pais, a minha mãe era professora primária, o meu pai era topógrafo na EDP. E depois trabalhava ao fim de semana, fazia muitos levantamentos topográficos por conta própria, para poder ter ali um reforço também de rendimento. Isso. Pá, nunca senti dificuldades, não me senti nunca um privilegiado, mas nunca senti dificuldade nenhuma. Eu morava nas Enguardas, tu conheces bem, ali na... Sim, as Enguardas é um bocado tipo bairro social, não é? Mas vivias fora na verdade. extremidade. Vivia ali muito perto do Colégio Teresiano, naquela rua que só para o Colégio Teresiano, não na rua de trás, a rua Taxa, mas a outra, a rua João Antunes Guimarães. Vivemos ali muitos anos, eu estudei, aliás... Vivias conectado, então andaste à porrada, de certeza. Ou pelo menos levaste... Não, porque nós fugíamos muito, evitava muito ali aquela zona. E éramos um grupo grande na rua. Eu aprendi a jogar futebol, aprendi a brincar na rua. Eu brinquei constantemente na rua. Os carros passavam de longe a longe. Eu também. Nós ainda conseguimos viver essa realidade. Que é uma coisa. Devemos ter sido dos últimos, não? Nossa geração. É muito provável. Eu digo muitas vezes aos meus filhos e à minha mulher: pá, eu tenho um supermercado a 500 metros da minha casa. Eu nunca mandei o meu filho ao supermercado. Exato, e eu tinha 9, 10 anos e ia a pé buscar o pão todo lado, longe, pá, 1 quilómetro, e vinha para casa tranquilamente. E os meus pais nunca se preocuparam com nada. É uma coisa completamente diferente do que se vive hoje. Completamente. Muito bem, guardas. Então, que escolas é que andaste? Eu andei no Colégio Teresiano até à 4ª classe. E depois a minha mãe queria que eu continuasse. E o meu pai era à porta de casa. Isso. E eu tinha um grande amigo meu que morava porta com porta comigo, no prédio ao lado, que foi estudar para o Francisco Sanches. Que era uma realidade Estudaste no Francisco Sanches? Pois. Eu estudei no Francisco Sanches. Pois. Aí é que se andava a porrada, caralho. Claro. Nós às tantas cruzamos mesmo com um bocadinho de jeito. Nós escolhi que fomos da mesma turma. De certeza. Se calhar fomos da mesma turma. Quem é que... Diz-me aí malta conhecida do teu ano. Tipo... Malta conhecida do Francisco Sanches. Não te lembras de ninguém? Olha, eu lembro-me do Teixeira. Teixeira que jogava bem à bola. Pá, isso não me recordo. Não me recordo. Teixeira, como é que ele era? Nós andámos na mesma escola, não é? Nós temos... Quantos anos andaste no Francisco Sanches? Pai, era o que eu estava a dizer. O meu colega vai para o Francisco Sanches, que era uma escola pública difícil, e eu disse à minha mãe e ao meu pai: eu quero ir para o Francisco Sanches. Aquilo foi na altura que eu quero me ter dado lá em casa, mas lá me deixaram ir. E estás a ver, eu ia a pé para a escola todos os dias no 5º ano. Sim, eu também andava muito a pé. Hoje em dia, meu Deus. E estudei no Francisco Sanches até ao 7º ano, e depois é que fui para o Carlos Amarante, no 7º ano. Ok. 7º ano, nós estivemos juntos no 5º. 5º e 6º no Francisco Sanches. E 5º e 6º estivemos lá, não é? E era uma escola difícil, como sabes. Era. Ou seja, eu andei só em escolas boas. Eu andei no bairro da Misericórdia. Sim, durinho. Top. Depois fui para o Francisco Sanches, melhor que há. E depois fui para o Sá de Miranda. Eu do Sá de Miranda eu fiz o trio. Mas o Sá de Miranda nesta altura o Sá de Miranda já era um bocadinho mais sereno. Já era mais sereno. Já não era tão... Mas acaba por ser o trio da violência. Eram escolas públicas muito... Vamos aqui um palavrão. Eram ecléticas. Tinha de tudo. Tinham de tudo. E os meus pais tinham condições. Meus pais viviam bem. Não sei porquê, porque eu fui criado nas minhas famílias, era tipo Palhotas. Portanto, sabes o que é Palhotas? Também um bairro durinho, não é? E o meu pai era de Real, que também é outra coisa cheia de qualidade, não é? Portanto, aqui, tu que percebes de Braga, sabes da minha experiência de vida. Os meus amigos que mandam nessas escolas, eu também queria ir. E eu hoje penso completamente diferente. Eu acho que, pronto, o que eu acho é... Não se ganha grande coisa, não é? Ou seja... Não sei se percebes o que eu quero dizer. Percebo, não sei. Eu vou-te dizer a experiência que eu tenho. Eu estudei, como te disse, sempre em escolas públicas. Depois fui para Coimbra, para a Universidade, para a Faculdade de Direito, onde fiz o curso. E é também uma realidade diferente de uma universidade particular. Mas devo dizer o seguinte. Eu hoje... Como é evidente, nós procuramos sempre o melhor para os nossos filhos, isso não está, nem sequer está em questão. Mas eu sinto, meus filhos estudam no Colégio João Paulo II, em Braga, também conhecerás. Mas hoje a realidade, claro que é um ambiente mais controlado, claro que os projetos pedagógicos são diferentes, claro que há um conjunto de coisas que infelizmente a escola pública não dá. E digo infelizmente porque a escola pública tem mesmo que dar, porque a educação é o único e o principal motor de elevação social, não deve haver outro, na minha opinião. Mas eu sinto e percebo que já a realidade que nós vivíamos, ainda que mais controlada. Já não tem nada a ver. Não, existe também nos colégios, não tenhas dúvidas. Okay. As coisas hoje em dia eles já são muito artistas como nós éramos. Exato. Agora o contexto é diferente e é mais controlado. Agora a realidade não é assim muito diferente. Muito bem. E diz-me uma coisa, tu falaste em escada social. Eu falei em elevador, que é mais rápido e não cansa. Espetacular. Gosto. Máximo resultado com o mínimo esforço, não é? Agora, a questão é, eu às vezes olho para Portugal e quando vinha a meditar, quando vinha a conduzir para aqui, vinha a meditar sobre esta nossa conversa que íamos ter, eu vinha a pensar
um bocadinho e pensei assim: porque é que tipo, o Hugo neste momento ocupa uma posição de importância e de extremo relevo no país, não é? Ou seja, a posição que tu ocupas tem muito impacto no país neste momento. Isso, se calhar as pessoas não têm a noção, mas as coisas são o que são. E tu vens de famílias normais, classe média, e acabas por chegar, vamos dizer, ao topo. Tu estás no topo, não é? A minha questão é, eu vejo tanta gente, o mundo de Portugal está tão ligado à política, que eu pergunto, e então há tanta atração para essa cena das juventudes e a como o sistema funciona, que eu pergunto-me, perguntei-me eu quando estava a vir por aqui, será que a política é realmente o único elevador social que existe em Portugal? Não, não é de todo, não tem que ser, não deve ser, e repito, o único elevador social que conta e que devia contar é efetivamente a educação. Deixa-me pôr as coisas no outro prisma. Em primeiro lugar, disseste várias coisas que merecem comentário. Em primeiro lugar, a demonstração daquilo que eu fiz na política, eu saí da política, voltei à política, é uma coisa que eu fiz sempre, desde logo. Eu nunca vivi exclusivamente da política. Nós temos uma lógica em Portugal de um escrutínio grande que eu respeito, respeito e é salutar, mas a lógica de que os políticos não devem fazer mais nada, numa lógica de funcionalismo de carreira política, é o maior disparate que pode existir, por várias razões. Primeiro, pela dependência. Porque quando tu estás dependente de uma única atividade, exato, e essa é uma atividade política, isso cria-te uma dependência que tu não és capaz de dizer que não. Tens de ficar em cima do cavalo, não é? Pois, eu saí da política dizendo que não, em confronto direto com o meu líder partidário na altura, que era o Dr. Rui Rio, e ele tirou-me das listas, eu saí deputado, e tranquilo. Porquê? Porque eu pude lhe dizer que não concordava, o homem fez o que me quis, e tirou-me, e não sei o que, está tudo certo. E eu fui à minha vida. E devo dizer que foram anos super felizes. Os anos que estive fora da política foram anos de grande felicidade, sem dúvida nenhuma. Não é que eu não gosto do que estou a fazer, que eu costumo dizer que sou um privilegiado, faço tudo na vida que gosto. Mas esse é um ponto. E o outro ponto é o desligamento, eu acho que a expressão é mesmo desligamento, dos políticos face ao país real. À vida das pessoas, às empresas, aos trabalhadores. A maior parte dos políticos provavelmente nunca pagou um salário na vida. E saber o que custa pagar um salário, e o que é que tu pagas no salário, para lá, dos impostos, da segurança social, do subsídio de alimentação, quanto é que custa um trabalhador? Portugal é um país de baixíssimos salários. Felizmente, eu acho que deve haver muitos políticos que não fazem ideia quanto é que custa um nunca pagaram, Miguel, nunca pagaram um salário, como é que vão saber? Nunca pagaram um salário, quer dizer, quem nunca pagou um salário não sabe o que é que custa, não sabe o que é que custa chegar ao final do mês e fazer contas para saber se tem dinheiro para pagar o salário aos trabalhadores ou não. Mas eu paro, Hugo, mas tu tiveste essa experiência, tu tens esse conhecimento. E eu sei que tu, apesar de estás no PSD, tu não és socialista. No teu coração tu não és. Eu sou antítese do socialismo. Eu sou antítese do socialismo. Eu sei que não és. Mas eu percebo que as pessoas têm que se adequar... Nem o PSD é um partido socialista, por condição, é um engano. Eu para mim é tudo socialista. Isso eu já percebi, sei. Mas também é um engano teu. Também eu acho que não. Mas eu vou dizer, há bocado vinha a ouvir... Tu saíste com o Rui Rio, porquê? Já lá vou. Precisamente porque ele quer transformar o PSD num PSB. Ainda mais socialista. Queria transformar o PSD numa espécie de PS2. Eu não concordei e vim embora, portanto, estás a ver, estou na antítese disso. Mas deixa-me fazer-te uma coisa. Há bocado vinha a ouvir, eu não fiz nada para esta nossa conversa, mas estava aqui a 5, 10 minutos de chegar aqui e liguei, já não sei a quem, não sei se foi aqui ao Sejas, ele estava a chegar e vínhamos a rir sobre esta nossa conversa, e eu resolvi assim, deixa-me ir ouvir uma outra coisa do Miguel para ver como é que isto funciona. Peço desculpa, às vezes vejo umas coisas, mas... E então apanhei uma entrevista tua ao André Ventura. Isso. Em 2019, ou não sei o quê. Foi quando eu percebi que tinhas nascido no dia 1 de março. Curioso. E a dada altura tu dizes uma coisa muito interessante que ninguém diz. Tu dizes assim ao André Ventura, porque o Chega tem muito mais socialismo do que parece. E ele fica assim um bocado incomodado, com o bom ar dele e bem disposto. Eu até acho que o Chega é mais socialista que o PSD. Mas muito mais, era aí que eu queria ir. A lógica como olha para o Estado de forma estatizante, a forma como acha que o Estado deve controlar tudo e todos, a forma como olha, ao contrário do que eles dizem, para a necessidade constante do Estado estar a pôr a mão por baixo das pessoas em vez de criar as condições para as pessoas serem aquilo que querem ser, é altamente socialista, é verdade. E o socialismo muito mais à esquerda até do que o Partido Socialista. E não é por acaso, agora deixa-me dizer... Não é por acaso que ganham tantos votos. É isso mesmo. E sabes onde? Olha para o país. É muito curioso. O Chega cresceu efetivamente, não foi aqui. Não, foi nos sítios do comunismo. É nos sítios do comunismo. E a transferência de votos... O Chega secou o Bloco de Esquerda. A transferência de votos é mesmo da esquerda mais radical para o Chega. Deixa de ser curioso. Por falar nisto, eu ainda vou oferecer isto ao André Ventura, quero aproveitar, porque sou socialista. Pronto, isto aqui, tu vais precisar disto porque isto realmente vai-te converter ao socialismo verdadeiramente.
Portanto, fica aí a minha oferta, já está assinado. Agradeço-te muito. Eu só te vou pedir, eu não estrago livros, mas devo-te dizer que, no meu caso, isto devia dizer porque não sou socialista. Exato. Sabes uma coisa? Eu acredito em ti. Eu acredito em ti, mas eu acho que. Obrigado. Não acredito, sou sincero. Acredito porque já me falaram de ti e tal, nós nos conhecemos antes, apesar de já nos termos conhecido, com a certeza. É verdade. Mas a forma como tu reages, a forma, às vezes, assim que prometes porrada ao pessoal, eu acho bem. Nunca prometi porrada, isso não é verdade. Eu o que disse foi dou-te a minha morada. Mas o pessoal. Oh, é só para tudo da minha morada. Mas é verdade, é preciso explicar isso, já, para ninguém ficar Isso é muito com mal bom. entendido. Houve um deputado do Partido Socialista, do Chega, Exato. que a dada altura na campanha eleitoral fez uma coisa que eu considero que vai para lá todos os limites do admissível na política, que foi plantar-se à frente da casa do Primeiro-Ministro de Portugal. Exato. Neste caso foi o Pedro Frazão. Foi não é? Pedro Frazão. E entregar e bater à porta. Ele sabia que não estava lá ninguém, foi a sorte dele. Eu imagino se estivesse lá um dos filhos do Primeiro-Ministro. Sim, A coisa se calhar tinha dado para o torto. Se estivesse lá eu dava para o torto certamente. E eu Pois, achei lá- aquilo lá uma está. coisa sem um mínimo. Pá, e um dia num debate mais exaltado no Parlamento, ele mandou uma boca qualquer e eu disse: se quiseres eu dou-te a minha morada e podes ir à minha casa. Exato. Eu não prometi porrada a ninguém, eu dei-lhe a minha morada. Se ele fosse lá à casa, não sei o que aconteceria. Provavelmente não o Mas que o não o pessoal- convidaria para tomar café. Digamos que o pessoal do Norte tem uma certa tensão e há um certo limite onde tu podes, digamos, circular. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, e o Pedro Frazão acho que é um bocado. Ele já esteve aqui e eu estive falado com ele. Eu gosto de falar com toda a gente. Mas ele, pronto, é um bocado. Eu também, sabes? Eu dou-me bem com sei. deputados de todos os partidos e com gente de todos os Mas quadrantes tu achaste que políticos. aquilo não devia ter sido? Não, mas por exemplo, Pedro Frazão nem olá, nem bom dia. Ou seja, não, eu tenho... não gostas dele. Não suporto, desse ponto de vista do caráter. Alguém que faz isto comigo não fala mais. É muito simples, é tão simples quanto isto. Porque vocês fazem Falo um bocado. com a bancada do Chega com muita Isso. naturalidade, falo com os tipos do PC, falo Mas tu com. achas que o Chega não devia existir? Não, nem acho que deva, nem que não deva. Representa porque há uma parte- uma tendência que Exato. o país neste momento expressa até adesão e, portanto, não é por aí. Ok, muito bem. Mas achas que é um partido democrático? Claro que é um partido democrático, vai a eleições, as pessoas votam nele, eles não obrigam ninguém, as pessoas a votarem neles. Se me disserem assim, usam ferramentas e instrumentos que eu era incapaz de usar, Isso. usam. Mas, Acho pá, mas que sabes- devia ser sabes- condenável sabes e é qual foi- condenável. mas sabes- Agora o resto. Sabes uma coisa, Hugo? Eu sou uma pessoa do marketing, já deves ter reparado, não é? A questão é, eu quando vi a política portuguesa sempre senti uma frustração muito grande, que foi, porque é que os partidos que podiam encaminhar este país para a prosperidade, não é? Ou seja, copiando basicamente o que se faz no estrangeiro em termos de políticas de liberdade económica, esse tipo de coisas. E porque é que estes partidos não usam as estratégias populistas que se usa, o PSD usa, que usa o Bloco de Esquerda, que usa o Partido Comunista? E então, o Chega acaba por ser a manifestação dessa estratégia, que o Chega é a destruição de tudo o que é de esquerda, usando as mesmas ferramentas de esquerda e usando as mesmas promessas de esquerda e apesar de ser um partido conservador, ou seja, pouca liberdade económica, mas definitivamente é um partido conservador. Se me perguntas assim, qual é o único partido relevante para a família, eu diria que é o Chega. O PSD Tem várias tendências. tem várias tendências, não é? E não posso... Porque é o maior partido, o partido mais populista, mais popular de Portugal, porque representa de facto, o PS é um partido que vai claramente do centro-esquerda. Eu tenho feita consciência que tem correntes dentro do Por isso é que eu PSD digo do que é centro-esquerda, é socialista. que vai até ao centro-direita. Isso. E houve pessoas a saírem para diferentes sítios Sim. quando houve aquele declínio e que parecia que o PSD ia deixar de existir. É verdade. E de repente, eu acho que muito catalisado por esta questão do Chega, porque o Chega usou estas ferramentas que bem, não é? Como eu estava a dizer, que acabou por ter um impacto no lado esquerdo, em vez do lado direito, pensava-se que ia esvaziar o PSD e esvazia o lado esquerdo. O Chega é uma criação muito do Partido Socialista do António Costa, sabes? Uma estratégia, para mim, nítida. Todo aquele confronto, todo aquele clima de tensão visava dar protagonismo ao André Ventura com uma ilusão que era estes tipos vão destruir o PSD. Não perceberam é que o estavam a comer por dentro. Isso. O eleitorado deles é que estava a ruir. Isso. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu também Mas não. deixa-me, tu estavas a dizer uma coisa que eu queria rebater, se me permitires, que é o seguinte. Portugal é um país difícil, embora seja um país extraordinário, é o melhor país do mundo, mas é um país difícil por várias razões. Uma delas é uma coisa que tu disseste agora, porque é que nós não conseguimos, nós não sei o quê.
Em primeiro, devo-te dizer que nós somos um caso de sucesso no mundo. E custa-me que nós não olhemos para isso, para dar o tal salto de ambição, de olha, a história da mentalidade de Cristiano Ronaldo, se quiseres, a mentalidade de Miguel Milhão, vamos a isso. Custa-me que nós também não valorizemos aquilo que somos, aquilo que temos. Essa conversa de que, os partidos. Miguel, não venham com conversa. Os últimos 50 anos são muito melhores do que os 50 anos anteriores. O André Ventura pode fazer o pino, pode-se atirar ao chão. Claro que são. Não tem paralelo. Mas não a foi, malta comia meia sardinha ou dividia uma sardinha por duas pessoas. Mas não foi por causa dos políticos. Então foi por causa de quem? Foi por causa de... Não, Miguel. Não há nenhum sítio do mundo... Os políticos podem ter feito muita asneira, pode ter havido político corrupto. Eu não concordo tenho de como há em todo lado. Pois está bem, mas ainda bem. Deixa-me dizer a minha... Deixa-me também a rebater um bocadinho. Que é... Eu ando por todo o mundo. E... os últimos 50 anos de todos os países onde eu estive são muito melhores do que são... Não é verdade. É verdade, não sim. É menos verdade, tenhas um sítio tipo comunista... Eu também ando. Tipo não Coreia é do Norte. verdade. Não é Diz-me verdade. um país que não melhorou. Eu vou-te dizer. Eu tenho que ter mais cuidado do que tu a dizer estas coisas, até porque tenho evidentemente... Não, porque eu não posso dizer aqui 2 ou 3 países que eu acho que estão num estado de declínio. Tipo Venezuela? Não, a Venezuela não tem paralelo. Não quero comparar o que é sequer incomparável. Países da Europa... Países da Europa que consideras que estão neste momento hoje com muitas mais dificuldades que nós e vão ter mais dificuldade que nós. Pronto. E vou-te dizer uma coisa. É evidente se tu me disseres assim, os modelos nórdicos, dos quais eu sou adepto. Sim, tu estás a falar de países desenvolvidos. Tipo o Reino Unido. Eu não te vou... Eu permito-me... Não me leves a mal que eu tenha esse cuidado. Exato. Por uma razão. Aparece na cena. Há poucos países neste momento com as condições que nós temos. Mas isso é o nosso futuro. É o nosso futuro. Não é porque nós estamos a evitá-lo. Tu disseste uma coisa que é inteiramente verdade. O PSD estava em total irrelevância no país. O PSD ia desaparecer. De um momento para o outro, o PSD muda de liderança. Tributem se quiserem, dê-lhe mérito, não lhe deem mérito a ele e às pessoas que estão com ele. Em 8 eleições nós ganhamos 6. O resto é conversa. Regiões autónomas, eleições autárquicas quando ninguém achava que íamos ganhar. 2 vezes eleições legislativas em contextos muito difíceis. Uma delas, então, com a maior vergonha que eu assisti na política portuguesa. Vamos a eleições, voltamos a ganhar ainda por mais. E hoje somos partidos de charneira em Portugal. E vou-te dizer olhos nos olhos, pá. Agora esquece lá que esta parte não é nem partidária nem é política. Eu disse isso há um bocado ao Sérgio quando conversávamos. Nós viemos para transformar mesmo. É possível fazer tudo? Não. Contem que nós vamos mudar o país de leste a leste? Não é possível. Não é. O país, como tu dizes, para ser desconstruído, para o Estado sair da frente das pessoas, pá. Para acabar com a burocracia de uma vez por todas. Se fizessem essas coisas, demora muito. Se vocês fizessem isso, deixavam de ser partido. É verdade, mas sabes porquê? Sobretudo porque a dificuldade não está na decisão política, a decisão está mesmo nos poderes intermédios. Isso. É mesmo muito complicado. Agora, que nós estamos a desconstruir e a querer transformar, isso não tenhas dúvidas. Os poderes intermédios são pessoas. E são pessoas. São pessoas e interesses, é verdade. Ou seja, isto está tudo capturado. Essa é a realidade. Aquela coisa de esta malta precisa de um papel meu e eu quanto mais tempo demorar a passar o papel, mais poder eu tenho. É uma mentalidade muito tuga. Não é muito socialista, digo assim. Eu não tenho problema em dizer, eu não tenho problema nenhum em dizer que a máquina do Estado está enxameada. Há coisas que ninguém sabe, pá. E nós também depois podemos falar de comunicação, de marketing. Quando nós chegamos ao governo em 2024, havia uma coisa que me falaram que se chamavam os conselhos fiscais nas ULS. Os hospitais tinham, cada hospital tinha um revisor oficial de contas e uns conselhos fiscais, 3 pessoas. Recebiam uma pipa de massa, 1.000 e tal euros por mês, para reunirem uma vez por ano. E imaginas a pressão partidária. E pá, isso é porreiro. Os tipos, os xuxas enxamearam isto de malta, pá, deles. Os presidentes das conselhias, os tipos que foram às câmaras e perderam e não sei o quê. Exato. E quando me falaram nisso, eu tive uma conversa com o primeiro-ministro e disse-lhe, olha, nós temos aqui esta coisa e nem foi preciso dizermos nada um ao outro. A resposta dele, sabes qual é que foi? Isso é para acabar. Ninguém sabe, mas, por exemplo, todos esses lugares dirigentes acabaram. Agora, nós comunicamos isto melhor ou pior, nós dizemos e ninguém ouve. Mas esta é a nossa cultura. Esta é a cultura que nós queremos mesmo implementar no país. Quando o primeiro-ministro foi altamente comentado, não ia dizer criticado, talvez também, mas na mensagem de Natal que deixou ao país este ano falava na mentalidade de Cristiano Ronaldo, na história da superação, na história da ambição. Nós não precisamos crescer sempre a 2 pontos percentuais. Porque é que nós não almejamos crescer a 4? A 2 pontos nem é crescer. Nem é crescer. Isso é o crescimento do mundo. É verdade. Nós não queremos. Eu acho que a ambição de Portugal deve ser um país contribuinte líquido da União Europeia e não receber fundos. Sim, isso era o que eu gostava. Sabes uma coisa, Hugo? Eu sou o guru. E o guru sabe tudo.
e prever o futuro. Tu e a tua equipa e o primeiro-ministro, vocês estão no início da altura mais complicada para gerir um país, é a minha opinião. Ou seja, e quem vier a seguir, sejam vocês ou sejam outros, vai ser desafio após desafio, dificuldade até dificuldade, porque externas. o mundo vai estar todo contra Portugal. Ou seja, entre aspas, é como se nós nos últimos 50 anos estivemos num dos sítios que usufruiu mais de tudo o que se passava no mundo. E eu acho que nos próximos 20 anos, pelo menos, nós vamos estar num sítio que vai receber muitas pressões de todo o mundo. Já está a falar da Europa. Europa. E Portugal está na Europa. Portugal Sim, é Europa. claro. Portanto, o que eu sinto é... e nós vamos ver a qualidade de vida a melhorar até certa medida, sem dúvida. Há coisas que vão ficar mais caras, tipo combustível e coisas assim vão ficar mais caras em relação ao poder de compra, comida, não sei o que mais, mas outras coisas que vão ficar mais baratas por causa do AI e da robotização, não sei o que mais. Mas uma coisa que tu vais notar que vai haver muitos países da Ásia e muitos países de outros sítios que normalmente seriam sítios inferiores a Portugal que vão ultrapassar Portugal muito rápido. E a Europa Não tenho dúvida. E já se começa a sentir. Tu repara, tu olhas para o mundo e vês turistas aqui. Onde é que estão os turistas japoneses? Um ordenado médio de um japonês em Tóquio é 1.500 euros. 1.400 é o mesmo que Lisboa. Estás a ver? É só ver chineses. Ou seja, estas economias que estão organizadas de uma certa forma e o envelhecimento e o problema da demografia, acho que vai causar este problema. Ou seja, e pronto, isto aqui é um rapzinho, claro que demorava horas a falar nisto. Sim. Mas eu só quero que penses isto, só quero que me comentes isto, que é... Camaradas, aproveito o tempo da antena para interromper este reacionário capitalista e comunicar o lançamento desta incrível obra literária cujo título é Porque Sou Socialista. Aqui poderás encontrar em cada página as razões pelas quais o socialismo é a solução para o proletariado. Esta obra revolucionária estará disponível nas bancas a partir da fatídica data de 25 de novembro. E não se esqueçam, camaradas, a ferramenta é da cooperativa. A revolução continua, não passamos. Como é que vai ser, não é? Com estes problemas intermédios de interesse, não sei o que mais, esta máquina toda, não sei o que mais, não é? Com esta pressão global do mundo a ser cada vez mais difícil. Ou seja, vocês aumentaram o orçamento de Estado em 5 anos na saúde 40% e o dinheiro não chega para nada. Parece que as coisas não funcionam. Porque é mal gerido. Porque é mal gerido, é uma das razões, e porque as coisas vão ficar mais caras. Ou seja, a inflação é... Sabes como é que a inflação funciona? É a melhor ferramenta que o governo tem para continuar a produzir dívida. A questão é... Mas nós não estamos a produzir dívida. Porque a inflação está a ajudar a destruí-la. Pá, está bem, mas porque é que nós... É lindo! Porque é que nós pegamos nesta coisa e o meu copo está praticamente vazio. Pronto, tudo bem. Mas nós vemos sempre a porcaria do copo para... Eu não vejo nada disso. Eu não sou, aliás, eu não sou nada, eu não sou um otimista. Mas para, tem sido mais difícil ou mais fácil? Mas eu não consigo... Ou seja, vamos lá ver, nós andamos há anos... Portugal tinha um problema de dívida externa brutal. Tinha. Nós andamos há anos a reduzir dívida com excedentes orçamentais. Epá, puxemos por isso. Mas que grande país, caramba, conseguiu dar a volta. Eu acho super interessante. Fomos nós, foi a Irlanda, foi a Grécia, toda a gente. Já viste, nós tivemos uma catástrofe do caraças agora, pá, uma coisa mas absolutamente incontrolável. Percebo tudo. Agora vê uma coisa, claro que percebo isso. Já viste que há 3 semanas não se fala de uma urgência que esteja fechada, de uma criança que nasce numa ambulância, que vai nascer sempre, toda a vida, mas enfim. Isso. E que ninguém diz assim, pá, grande Serviço Nacional de Saúde que Portugal tem e que os outros países não têm. Não têm mesmo. E que numa altura como esta não houve uma razão de queixa do Serviço Nacional de Saúde que correspondeu a todas as pessoas. Pá, nós não somos capazes, temos problemas grandes, temos. Caraças, claro que temos, Miguel. Pá, ultrapassa-se todos de um dia para o outro? Não. Mas há vontade de ultrapassar... eu concordo vamos procurar ultrapassá-los todos juntos. Mas eu não posso ter um tipo como tu, desculpa lá, agora é para te provocar a ti também. Manda. Um tipo que tem o mundo que tu tens, um tipo que construiu o que tu construíste, vindo, como há pouco dizíamos, pá, da Rua do Cais, de Real, de não sei de onde, da Francisco Santos. Vamos por aqui 2 tipos que, felizmente, conseguiram na vida fazer alguma coisa para os outros, certo? Tu quantos salários pagas, caramba? Milhares. Pronto. E temos que nos pôr nesta situação de dizer, não, lá fora é que... Não, eu não estou a dizer isso. Eu vou dizer uma coisa. A Índia vai nos dar 10-0 em crescimento e não sei o quê. Mas a minha pergunta é, mas a malta queria viver na Índia com os direitos sociais que a Índia tem? Eu estive na China há um mês atrás. Isso. A China
é muito fácil, mão de obra, capacidade. A China é mesmo menos socialista do que nós, não sei se reparaste. Reparei, mas também menos democrata, com todo respeito. Muito menos democrata. Não há E democracia. tive uma experiência, pronto, mas eu não vou dizer isso, mas estás tu a dizer. Tive uma experiência incrível. No regresso, eu vinha no avião e está um tipo sentado ao meu lado. Deixa-me contar esta história porque é das coisas mais deliciosas que já me aconteceram. Está um tipo ao meu lado no avião, um senhor de 70 anos, ainda muito bem fisicamente, notava-se que estava muito rijo, sem cabelo, olho azul, e começa a falar comigo. A perguntar-me o que é que eu estava a fazer, o que é que tinha de fazer e tal. Lá conversei com o senhor e por simpatia eu até queria descansar, mas aquela conversa que tu tens que fazer, não é? Só para aguentar mais um bocadinho, eu queria dormir. E perguntei-lhe, e o senhor e tal, e o tipo diz-me: olha, eu sou alemão, sou professor catedrático de Química, doutorado, estou reformado. E eu, muito bem e tal, e colaboro há mais de 15 anos com empresas chinesas e com o Estado chinês. E de repente o tipo diz-me assim: epá, isto foi uma evolução muito grande e não sei o que é. E achei-lhe muita piada porque ele diz-me assim: mas sabe, não percebo porque é que dizem que a China não é uma democracia. Não percebe? Sim, diz o tipo. E eu fiquei a olhar para ele. Mas porque é que diz isso? Ele, porquê? A China é a melhor democracia do mundo, olha. Ela chama os melhores, e aponta para ele, ouve-nos, e depois fazem o que nós dizemos. Interessante. É muito curioso, sabes porquê? Na cabeça daquele senhor que depois me disse ser comunista, a democracia para ele era um conjunto de iluminados dizer o que é que se devia fazer. Até um dia. Assim é muito mais fácil, claro Até que um é. dia. Porque assim ninguém discute nada, assim o Chega não tem votos, claro que não. Assim não há um parlamento Mas até um dia. fragmentado. O modelo económico da China Claro. funciona até um dia. Claro. Porque a centralização funciona até um dia. É verdade, mas já viste, a visão de alguém, de um comunista, mas um tipo catedrático, experimentadíssimo, um tipo que devia ser brilhante naquilo que fazia, era: estes tipos são altamente democratas porque eles ouvem-nos, nós estudamos para sermos os melhores, os tipos ouvem-nos e fazem o que É nós mesmo a dizemos. cena comunista e socialista. É, não é? Mesmo. Eu acho que é o flexo perfeito. Mas deixa-me só corrigir uma coisa que disseste há pouco. Eu sempre disse neste podcast, sempre disse, as pessoas estão aqui, as pessoas se calhar ouviram todos os podcasts, sempre disse que Portugal está no top 5% mundial de qualidade de vida do planeta. Não foi o que eu disse sempre? Sempre. Eu tenho um mundo, não é? Não sou totó. Eu sei. O que eu estou a dizer é que é muito mais difícil descer a qualidade de vida em relação aos outros países do que subir. Ou seja, o que eu estou a dizer é que o que os portugueses estão a sentir e vão sentir vai ser continuamente uma pressão global onde vão perceber que nós já não vivemos, ou seja, nós antigamente vinham para aqui os chineses e eram os miseráveis e agora eles é que vêm, nós estamos a servir as refeições aos chineses num restaurante. Ou seja, eu estou a falar de chineses e há muitas outras populações e ainda para mim não é exemplo. Mas tu estás a pôr Portugal num problema global europeu, certo? Nesse contexto. E que vai interferir na vossa capacidade de administrar o país. Verdade, Miguel, mas diz-me uma coisa: é verdade ou é mentira? Lá está, eu preferia estar fora da política a poder dizer estas coisas. Mas diz, eu digo, mas estou na política e estou na política ativa e partidária. Eu dou o contraponto, se eu achar que estás a ser muito É verdade político. ou é mentira? É verdade, mas é que não estou a ser político, estou a ser verdade. Mas diz. É verdade ou é mentira que nos últimos 2 anos, desde que nós pegamos no país, os impostos têm baixado de forma absolutamente generalizada? Quer os impostos sobre as empresas, e atenção que não baixamos mais porque foram chamados no Parlamento da primeira vez, sobre as empresas, e o IRS sobre quem trabalha. É verdade. Eu por acaso não sei, eu não sei. Não Mas posso é verdade, comentar. não tenhas dúvidas. Não tenho estado atento. Não tenhas dúvidas, mas isso não há dúvidas nenhumas. Nós já vamos na 4ª baixa de impostos sobre as pessoas. Olha, por falar do em IRS. impostos, deixa-me fazer uma pergunta. Deixa-me só terminar. Mais importante do que essa. Tu acreditas que há fixe, é tudo 2 orçamentos de Estado que não há um único imposto que aumente? Epá, isto é uma brincadeira, quer dizer, o salário médio está a subir. Repara, eu já disse que eu Caramba. não acho que tu sejas. Eu acho que não sejas socialista. Eu acho que tu não és. Não sou de todo. Sabes? Não digas isso que eu não sou. Eu acho que não Isso é uma és. ofensa. Eu acho que não Um és. tipo que andou na Francisco Sanches é uma ofensa acho grave que se se resolve fosse- de outra maneira. Exato. Eu acho que se fosses, eu acho que se estivesses num país, por exemplo, como os países nórdicos, tu ocuparias um espaço de, na minha opinião, adaptarias ainda mais a tua forma de expressão para ocupar um espaço de mais liberdade económica, progresso, em termos económicos. Eu tenho confiança nisso, mas claro que estás em Portugal, ou seja, não tens grande hipótese, não é? Percebes o que eu quero dizer? Portanto, porque as populações é que votam, as populações é que decidem e as populações é que escolhem como é que querem e eu acho bem. É assim que deve ser, não é? Mas tu ias-me dizer alguma coisa Eu ia dizer o importante. quê? São impostos. Nós somos um dos únicos países do mundo. Eu já não vivo aqui há muito tempo. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção em Portugal é nós somos um dos países do mundo que ainda não tem impostos sobre a herança. Eu já tinha ouvido dizer, antes de o PSD ir para o governo, que já se estava a falar sobre está na hora de começar a pôr 10% de imposto sobre a Isso não herança. existe.
Eu sei que não existe, mas o que é que achas do futuro? O que é que tu poderias dizer? Achas que vai haver esse imposto? Acho que não. Acho que não. Nós já tivemos uma tributação sobre. Vou dizer aqui uma coisa que alguém vai chamar. Nos Estados Unidos é 40%. Eu sei, e acho que nós aqui tínhamos o imposto de selo que se pagava também nessa matéria. Mas, Miguel, eu acabo de dizer que nós andamos há 2 anos a aprovar Mas a tua experiência no futuro, o que é que achas que vai acontecer? Não, acho que não. Não estou a dizer, mesmo que seja, se forem governo de esquerda. Não sei, opa. Não consegues prever, não consegues dar um insight? Há uma coisa que eu sei, que se forem governo de esquerda, os impostos vão aumentar seguramente. Aumentam normalmente os impostos indiretos. O exit tax, quando é que vai ser instalado aqui? Não acredito. Tu achas que Portugal não vai ter um exit tax? Não, olha, infelizmente nós não temos grandes fortunas para que isso possa acontecer e que tenha relevo do ponto de vista fiscal. Temos isso é uma coisa interessante. É verdade. Num país que tenham fortunas que vale a pena taxar. Eles aplicaram em Espanha. Sim, mas a Espanha tem um governo ultrasocialista. E não poderá acontecer o mesmo em Portugal? Não, porque nós não vamos deixar que Portugal tenha um governo socialista. Diz-me uma coisa, visto o que aconteceu agora na Holanda, aquele imposto de 36% sobre ganhos não realizados, o que é que achas disso? Olha, eu vou dizer o que é que eu acho. Eu acho que nós não estamos em condições de dar sinal nenhum ao país, às empresas e às pessoas de aumento de impostos. Acho que é preciso fazer uma transformação grande que não se faz assim, mas faz com tempo, na fiscalidade em Portugal. No IVA, o que é que eu quero dizer com isto? Não faz sentido. É muito complicado. Eu gostava de estar aqui a ter esta conversa de forma mais aberta e poder dizer aquilo que eu penso sem ter a responsabilidade que tenho. Mas enfim, nós não faz sentido termos 3 taxas de IVA. O sistema devia ser muito mais uniforme. Nós somos os únicos países onde a comida paga 23% de IVA. Alguma. A maior parte. Alguma. Mas vale a pena por os outros países pagam 8, a mim 10, custa-me, 4. A mim custa-me. É uma ideia altamente comunista. Cena mesmo é uma ideia altamente socialista. comunista. Mas eu acho que vale a pena pensar no futuro. Há empresas com meia dúzia de trabalhadores, certo? Sobretudo as tecnológicas, e ainda bem. Isso. Que têm lucros absolutamente incríveis, e ainda bem. E ainda bem. Eu quero que toda a gente ganhe mais dinheiro. As empresas só fazem sentido na minha cabeça se tiverem lucro. E muito. Agora, e há empresas que estão na indústria, numa indústria mais tradicional, que pagam os mesmos impostos com uma ocupação ou com um serviço social, se quiseres, que é a empregabilidade, que as outras não têm. Vale a pena pensar se isto pode ser discriminado do ponto de vista ou seja, tu achas fiscal? que acho que vale a pena, mas isto é uma reflexão. Devia haver Temos de menos fazer em impostos sobre o trabalho e mais sobre os lucros? É isso que não estou a dizer isso. Não, isso é uma ideia erradíssima. Então como é que pelo contrário. Qual seria o plano? Acho que uma empresa que tenha, imagina, acho que se pode discutir, eu não estou a dizer... Claro, ideias para investigar. Isso, para reflexão. Uma tecnológica que tenha X trabalhadores e fature, tenha lucro tributável milhões e milhares de milhões, isso. Pode ter sobre o seu lucro uma taxa suplementar face a uma empresa que tem o mesmo lucro, isso. Mas que em vez de ter 5 trabalhadores tem 1000 ou 1500. Eu percebo o que queres dizer. Mas isso, repara, uma empresa que tem 5 trabalhadores para mudar de país é na hora, eu sei, por isso é que não se faz. Claro. Se não se faz as cenas, porque não se pode. Claro. E eu acho que uma forma que eu olho para os impostos para uma empresa é custo. É custo. Ou seja, tu dizes, depois os impostos a 20, 30, 40, te escolhe o que queres. E eu pego nos impostos e quem vai pagar, sabes quem é? É o consumidor. É logo, custo. Faço as minhas rentabilidades, quanto é que eu quero ter return of capital. Mas isso é no teu negócio que consegues fazer isso. Em todos os negócios. Se não fizeres esse negócio, se não tiveres essa rentabilidade procurada, se não atingires, ou fechas ou ele não cresce. Claro. É tão simples como isso. Ou seja, aqui não há free lunches. Ou seja, a questão é, quando nós aumentamos os impostos, nós basicamente estamos a dizer assim, é mais interessante nós pormos os recursos na mão de um governo para decidir como deve distribuir do que a própria economia distribui de forma livre. Isto aqui é a diferença. Mas eu sou antítese disso. Mas a questão é... Por isso é que nós baixamos impostos. Repara numa coisa. Há uma mentalidade em Portugal. Nós estamos a concordar, mas tu não queres é que eu concorde contigo. Tu queres me pôr no papel socialista. Eu não aceito. Eu não quero. É verdade. Estou a fazer. Repara, eu sei, mas vê. Há uma mentalidade em Portugal ridícula. Cada vez que se baixavam os impostos sobre as empresas, lá estão estes tipos a dar mais dinheiro aos empresários. Não é os empresários, é ficar as coisas mais baratas. Claro! E poder aumentar salários. Depois, imagina que o empresário ganha muito dinheiro. Quem paga salários? Claro. Imagina que o empresário ganha dinheiro. O que é que faz com o dinheiro? Mete-o no banco. Se estiver no banco, não acontece nada. Coisa aqui se gastar... Se eu mostrar aqui uma coisa que me mandaram há um bocado, isto mostra, não? No telefone. É capaz de demorar um bocado. Se não mostrar, não faz mal. Manda para a Daniela. Não, eu leio. Há um bocado mandaram uma cena, inacreditável. Não queria que se visse quem mandou, assim consegue não se ver. Primeiro jornal da SIC.
deve ser assim que notícia assim. E Primeiro diz assim, jornal, vê lá esta assim. cena. Ora, lê aí, o que é que diz aí no rodapé? Voluntários de esquerda distribuem telhas. Essa notícia está espetacular. Eu olhei para isto e pensei assim: voluntários de esquerda. Isto é muito bom. Isto podem ser altamente capcioso, sei lá se as pessoas que lá estavam eram de esquerda ou não. Isto é a mesma mentalidade dominante neste país. Eu apeteci-me mandar uma mensagem para o diretor da SIC e dizer assim: queres que eu te diga a quantidade de patrões que eu conheço que ofereceram telhas na região de Leiria? Vejam bem como querem criar esta dicotomia de que quem ajuda é de esquerda e os malfeitores patrões são de direita. Epá, eu não sei tu isto, Miguel. Ainda por cima, pá, porque quantas pessoas que andam no terreno desgraçadamente a ajudar quem precisa, muitos não são de esquerda nem de direita, outros são de direita, ou vão ser de centro, ou não sei o que quiserem. É tudo. É pá, mas isto lá está, estás a ver? E tu estás-me a querer colar esse rótulo. Não, eu não estou. E fazes mal, porque nós temos é que combater isso. Eu acho que tu, já te disse, vou outra vez dizer, és dos socialistas menos socialistas que existem em Portugal. Estão a ver? Estás no top dos socialistas menos socialistas. Mas tu, se calhar, ainda és menos socialista do que o pessoal da Iniciativa Liberal. Cuidado. Pois sou mesmo, não tenho as dúvidas. Mas isso é o que eu te digo. Agora, o que eu estou a falar é em termos globais. Estou a falar em Portugal. Em Portugal estamos decididos. Tu és um gajo que acredita em liberdade económica. Tu realmente... Mas num Estado forte. Atenção. Sim. Eu quero deixar isso claro para ti também. Eu sei, tens que gostar mais ou menos. Não é gostar menos. Tem que ser forte. Porque não, eu quero um Estado tens que forte. ser socialista, senão não dá. Não. Eu não quero um Estado grande, quero um Estado forte. Eu não quero um Estado presente, mas quero um Estado regulador. Eu quero um Estado que não deixe ninguém para trás. Eu quero um Serviço Nacional de Saúde que possa corresponder às pessoas que não têm um seguro de saúde. Diz uma coisa, deixa-me fazer uma pergunta. Intransigente. Então vou fazer uma pergunta sobre isso. No Serviço Nacional de Saúde, esse serviço tem que ser. Tu tens que dar condições às pessoas para ter saúde, ou tu queres administrar o Serviço Nacional de Saúde? São coisas distintas, não sei se estás a perceber. Completamente diferentes, por isso é que eu sou a favor das PPPs no Serviço Nacional de Saúde. Então, eu sou um grande defensor do sistema de saúde, onde se inclui, em grande medida, o Serviço Nacional de Saúde. Sim, mas repara, a questão é, nós sabemos que os privados são muito melhores a administrar do que o Estado, porque o Estado não tem as ferramentas necessárias para administrar. Nem tem essa cultura. Nem tem essa cultura. E é extremamente ineficiente. Se gastares mais isto ou aquilo, é igual. Ninguém quer saber. Ninguém liga. Não é? Se não fizeres merda nenhuma, também ninguém quer saber, meu. Porque ninguém te consegue despedir. Ou seja, não tem as ferramentas. É impossível gerir a administração pública de forma eficiente. Impossível. Ou seja, mas a mentalidade do povo que não compreende nada disto e nem sabe. As pessoas não sabem. Se os políticos não sabem o que é pagar um ordenado, então como é que uma pessoa que recebe um ordenado sabe quanto é que um ordenado custa? Não? A parte das pessoas também não vai saber. E não vai perceber as dinâmicas económicas, porque a economia realmente é confusa e é difícil. E acho que tem que ser uma coisa mais de espírito e de liberdade do que propriamente de compreensão da complexidade. O que eu quero dizer é, por exemplo, nos Estados Unidos a mentalidade do povo é eu quero menos Estado, aqui na Europa a mentalidade do povo é quero mais Estado. E isso vai se espalhar de uma forma ainda mais intensa, e esta questão da inflação vai ajudar o Estado a ficar cada vez maior. E eu acho que tu, com a visão que tens duas coisas que podem acontecer. A primeira é o país precisará, quem disser que gasta mais e quem disser que vai ajudar mais, quem disser que vai comprar mais telhas, vai ser quem vai ter mais votos em Portugal, não é? E quem está a usar essa ferramenta neste momento é partidos mais esquerda, e o Chega, coisas assim desse tipo. Certo. E o PSD está mais neste perfil que tu estás a falar. E funcionou nas eleições, é verdade, funcionou. Mas eu tenho pouca esperança. Eu tenho esperança que a vossa visão e a vossa comunicação e a vossa visão para o mundo português não seja aceite pelo português comum que representa os reformados, os funcionários públicos, esta camada toda de gente que depende do Estado, até dos próprios empresários que dependem grandemente do Estado. Portanto, eu acho que em termos de... Eu acho que vais ter que voltar para a vida privada. Eu quero, não é agora, mas eu quero. Que, infelizmente, eu vou ser pessimista e vou dizer que uma coisa dessas pode acontecer e o país continuará a ficar centralizado. E nós vemos isso acontecer em muitos países da Europa, tu disseste Espanha. No fundo, o que estás a dizer é que o país, mais tarde ou mais cedo, pode voltar a governos dominantes de esquerda. É isso que eu estou a dizer. Make Portugal billions again. É quase inevitável. Sabe o que é que eu te peço? Ajuda-me a que isso não aconteça. Eu cá estou a fazer a minha parte, faz a tua. Sim, eu ajudo Nem sequer aqui votas.
Eu não voto. Como é que tu queres mudar as coisas aqui se nem Como sequer voto aqui não votas? fazes? Se calhar este Isto não é podcast só tem- tu a provocares-me, isto também tem que ter Fazes aqui. bem provocar. Eu não posso. Eu aqui não voto. Nem vou votar eu tenho em Portugal. um empresário deste Sou calibre. socialista. Tem um gajo com esta pinta, que tem uma visão arrojada, arejada, cheia de mundo. Olha, se que me e depois quiseres chega aqui e tornar- não vota aqui, Olha, não escolhe aqui. Não, eu não escolho, eu voto. Não voto em Portugal. Porque é tudo uma simulação. Ou seja, tu aqui votas em quê? Votas de esquerda ou de esquerda ou de esquerda ou mais esquerda. Aliás, tu até votarias em Braga, votavas em mim, estás a ver? Exato. Não, olha, se calhar o sistema. Ficavas bem servido. Se mudassem o sistema eleitoral e tu votasses nas pessoas e não nos partidos, se calhar eu votava. Eu acho que isso é um risco muito grande. Sabes que essa conversa é uma conversa muito antiga, mas é um risco sei, muito eu sei o que grande. estás a dizer. É assim que os tiriricas são eleitos. Mas, Porque mas eu será- acho que o nós não voto- temos tiriricas? Ai, temos muito. A pior. Então eles foram eleitos. Não, caralho. mas sim, mas a verdade é que o voto, se quiseres, nominal, dá-se muito mais a populismos do que o acho- atual eu sistema. acho Por acaso, eu tenho muitas reservas. Eu acho que cria muitas dúvidas. divergência, eu acho que cria outro tipo de pessoas na política e não sistemas que acabam por ser centralizados. Que é, tu tens de ter carreira. Trazem no- uns influencers para a política, Repara, porque são muito conhecidos e com muitos seguidores e a malta volta não são conhecidos. Quantas horas gastaste tu na tua vida para ficares na posição que estás dentro da máquina partidária? Milhares de horas. Mas, Gastaste milhares. Mas, Ou seja, estava percebes? Ou começar seja, por aí. a Por acaso, máquina- eu sou a um máquina- caso um bocadinho. Pronto, não quero dizer que sou um caso atípico, nem. Sim, mas eu tenho muita cultura se calhar, partidária. até, se calhar tens menos que os outros. Não, mas até põe-me com mais que os outros. Também nada cai do céu, mas o meu percurso é um bocado sui generis. Eu nunca fui dirigente de uma distrital do partido. Ok. Eu fui presidente da JTC Nacional, é verdade. Isso. Mas Sim, saí da pode mesa do ser- Congresso para mas, por presidente. exemplo, imagina, se calhar subiste porque tens mais talento. Sabes como é Não, que mas isso passa à funciona, frente. não? Põe-me na máquina partidária, porque eu quero mesmo ir a isso. Ok. E? Eu não estou a dizer e. Não, mas estou eu vou a dizer lá, que- mas eu quero dizer porque é que eu disse e. Ok. É porque os partidos são mesmo essenciais. Tu podes é dizer assim: os partidos não se abrem, deviam-se abrir mais. Os partidos deviam não sei o quê, deviam fazer mais não sei o quê. Está tudo certo. Agora, não há democracia sem partidos. Não, eu não estou a dizer E os que não- partidos são absolutamente Eu não estou a dizer que não essenciais. possa haver partidos, não tenha que não haver partidos. Eu estou a ver E é há que, gente dos porque é que- partidos porque é que muito tem que ser- boa, como há gente dos partidos muito Hugo, má. Hugo, a minha pergunta É é, igual. porquê é que tem que ser só partidos? É muito simples. Por acaso não tem, como tu sabes, por exemplo, nas candidaturas. Nas legislativas tem. Tem por uma razão de escrutínio E por de uma... centralidade. Não, nada disso. Sabes? Nada disso. Está mais até do que. Aliás, o tipo, eu ia dizer, o gajo. Aqui Repara, não eu, quero. por exemplo, eu se O me tipo quisesse com quem eu- candidatar a uma posição legislativa, Não podes. não posso? Não, Ou seja, e achas- porque passado 4 anos chegas lá, destróis tudo e eu não tenho como te castigar. não tens como te castigar. Os partidos existem mesmo por causa disso, por causa de uma matriz programática que as pessoas possam fazer essa avaliação. E imagina, para lá de uma questão de governabilidade, que é essencial. Ou seja, o partido aliás, é para aí sou controlar, muito mais- para controlar os políticos. É isso que estás a dizer? para as pessoas poderem ter. Não foi o que tu disseste? Sim, para as E pessoas é poderem um ter bom respaldo. argumento. É um bom argumento. Mas não é só esse. O argumento é inteligente. E é também uma questão de governabilidade. É também uma questão de governabilidade. Porque imagina, tu vais-te embora, chegas lá, és eleito. Mas quem escolheu com foram um as grupo. pessoas. Pois foi. Só que depois não tem como te castigar. Tu já estragaste tudo e assim, nem que as pessoas dos partidos Estraga-te mudem, o- as pessoas podem estraga-te responsabilizar o aquele estatuto, partido. estraga-te o estatuto, E depois é uma estraga-te a questão também de pessoa que és, não é? governabilidade. É uma questão de governabilidade. É de E a responsabilização. questão da governabilidade não é uma questão menor, já agora, e depois tem muito a ver com tudo o resto. Quando um gajo Mas- diz assim, deixa-me mas- dizer-te isto, quando uma pessoa diz, eu já estou no gajo também, poça, quando uma pessoa diz. Isto é uma conversa de café, Eu sei, mas gajo. eu queria tentar evitar. Querias manter a classe. Não é classe, não tem mal nenhum. Quando se fala da estabilidade política, a estabilidade política ser um bem em si mesmo, é mesmo. E a governabilidade é algo muito importante, porque um processo legislativo, imagina que eu quero fazer uma reforma da legislação laboral para criar Mas precisas melhores de condições para muitos contratar. votos para conseguires fazer uma reforma. Eu não preciso só de muitos votos, preciso de muito tempo. E Tu vê, tempo? ao tempo que nós estamos a discutir a reforma E laboral não em acontece Portugal. nada. Acontece e vai acontecer, Vai? se Deus quiser. Se não acontecer é porque os partidos da esquerda e o Chega não vai deixar. Porque o sistema- Já agora porque eles se juntam para nos, Eu acho que o Chega para nos não vai boicotar a deixar. transformação. Vamos ver. Mas vê o tempo que demora uma sabes reforma a melhor, fazer. tu Se nós estás tivermos aí. eleições sem 6 meses de ano, não se faz nada. E, portanto, limitar Eu o acho que acesso eu acho que se calhar ainda é melhor não fazer nada. Deixa-me pôr as não coisas. estrovavam tanto, Deixa-me mas virar tu não as podes querer coisas. ao mesmo tempo transformar Repara, e depois querer que não se faça Itália, nada. Itália teve 100 governos e é muito mais poderosa que Portugal em termos económicos e teve 100 governos em 100 anos. Não fizeram nada os políticos e funcionou. Epá, Percebes o que eu quero dizer? eu nunca sou capaz de dizer que os políticos não fizeram nada. Eu não estou a pá. dizer, eu estou a dizer Eu- dos italianos. Como é que fazes alguma coisa E não em é 6 para defender meses? a classe, porque Não é? eu sou muito crítico, não tem a ver com isso. Pá, é que eu acho que isso é injusto.
Pá, eu não estou a Porque dizer há isso. extraordinários políticos, Hugo, como não é isso que eu há estou a dizer. extraordinários empresários. E como Mas há não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a empresários dizer menos bons e políticos os menos portugueses bons. em Portugal fizeram coisas porque têm Fizemos. poder. Os políticos de Itália, como só tiveram no governo 6 meses a 1 ano em média, não conseguiram fazer nada. A Teresa Meloni há mais de um ano. Mas repara, pronto, tiveste governos estáveis os últimos antes anos disso. tu deves ter tido 2 governos estáveis ou 3 na Itália em 100 anos. Certo, O meu 100 argumento anos é não, este: a Itália nunca teve governos estáveis, quase nunca, e funcionou. Mas eu estou a Ou contrariar seja, o teu é só isso que eu argumento. estou a dizer. E outro argumento que eu queria dizer em relação ao argumento inteligente que apresentaste há pouco em relação à estabilidade política que é originada pela utilização de partidos no sistema. Quero dizer só este argumento, que é um político, como vai para o governo, domina um partido com aqueles movimentos de anca, tu sabes como é que é, controlas político todo, eu controlo o partido todo. Tu tens movimento de anca, já percebi. Eu tenho pouco, mas sou um bocado preso. Mas a questão é: o político chega lá, controla aquilo todo e tal, tu sabes como é que a coisa funciona, arrebenta o país todo. Se calhar sabes quem que estou a falar, arrebenta o país todo, depois vai embora. Quem é que chama a atenção? Ninguém. Agora pensa assim: se tu fores eleito pelo pessoal de Braga para ir para aquele Esse exemplo é ótimo. vais para a É um bom Assembleia, argumento. tu és eleito e depois tu vais para lá, Arrebentas tudo. depois vais para Braga. Sabes o que é que eu vou dizer na rua? Sabes o que é que vou-te chamar a atenção? E vou dizer: Mas eu não vou para Braga, vou ver para a Ericeira. não importa. Percebeste o que eu quis dizer? Não importa, Então mas deixa-me nunca mais dizer. voltas para Deixa-me casa. dizer, não, mas sabes o que é que Nunca mais aconteceu? ficas. Sabes o que é que Olha, aconteceu? sabes o que é que Sócrates disse quando disseram isso? Não, Ele disse: não, prefiro morrer. Sócrates disse que disseram: Mas olha, foge. Mas sabe, foge. e o que é que Ele aconteceu? fugiu. Mas vê, ele era eleito primeiro-ministro com base nessa lógica, chegava lá, destruía tudo e E depois não, dizia assim: para ser eleito primeiro-ministro não deixa-me precisas falar, só de Braga. deixa-me dizer, precisas de sim. muitos outros sítios. E eu depois dizia assim: olha, adeus e até amanhã, eu estraguei isto tudo, a malta na rua xingava-me, tratava mal, mas ok, eu vou ver para a Espanha, adeus e até amanhã. Pronto. Quais são as consequências? Zero. O que é que aconteceu? Bem ou mal? Não é bem ou mal, foi por pouco tempo, infelizmente, mas quem é que pagou a fava do Sócrates? Pagamos nós todos, isso é verdade. Mas o Partido Socialista foi à vida. Oh, não foi à vida. Foi, à vida. O partido, foi quem é à que- vida, aliás, e perdeu Desculpa lá. 2 eleições seguidas, mesmo assim governou. Mas repara, quem Mas governou, vê, quem governou porquê? mais. Porque se responsabilizou o partido, já sem a pessoa, mas responsabilizou-se o responsabilizou-se partido. o quê? Agora, é Não evidente nada. que o Partido Olha, Socialista... deste um péssimo exemplo. Não dei, então não perderam as eleições de 2011. Dos últimos 15 anos, quem governou mais? A grande responsabilidade do país está Quem governou absolutamente mais nos últimos estagnado 15 foi o anos? Partido Socialista. De E cara, então, são os então, grandes responsáveis pela porcaria do país que nós fomos e que não queremos cola. ser. Não está em Não está a causa funcionar isso. o teu argumento. Está, pá, porque perderam Não as eleições está. de 2011 e 2015. Governaram em 2015 porque fizeram lá a história da geringonça. Pronto. Mas perderam governaram as quase sempre, não eleições funcionou porquê? o Porque as sistema. pessoas culpabilizou o partido. Mas repara, tu dizes culpabilizou e foi eles que governaram mais tempo depois disso. Ou seja, Miguel. aquilo deveria ter destruído o partido completamente. Também acho, mas aí a culpa foi um bocadinho nossa, cá entre nós, mas pronto, enfim. Pronto, mas devia ter acontecido uma coisa daquela. Não sei dos tipos que não votam É cá. uma vergonha. Eu sou sincero, eu não acredito no sistema que nós temos e por isso é que eu não voto. Eu nunca votei numas eleições legislativas de Câmara, nunca votei. Eu fui uma vez experimentar votar e foi para Presidente da República. Infelizmente votei num Presidente, também não vou dizer quem é, que não quero ser mal educado, mas. E estava confiante e fui só ver como é que era a experiência, mas eu tenho que ver. Aí, bom, Claro. que é que é votar? E pego numa caneta e faço, não sei o que mais, fui para casa. E a questão é, eu não acredito, porque eu tenho uma visão de descentralidade, ou seja, é uma visão diferente. Eu acredito que deve existir partidos, deve existir coisas, mas eu acho que quanto mais ferramentas distintas nós tivermos a colaborar dentro de uma estrutura, Também acho isso. mais energético o sistema é e mais. Quanto mais partidos conseguirem Mais- captar a sociedade civil, melhor. Pronto. Mas a questão Mas é. eu aceito isso com os partidos. Tu achas que devia ser uma coisa em paralelo? Eu não acho. Em paralelo, do Tudo ponto bem. de vista eleitoral apenas. Porque E o que eu a acho sociedade é. funciona bem O sem que eu partidos. acho é. Portugal surfou uma onda muito interessante, mesmo nos últimos anos tem surfado esta onda do turismo e de vender Portugal, e eu acho que ainda vai continuar a servir. Claro que isso reduz drasticamente a qualidade de vida da população, que as casas ficar mais caras, o Sistema Nacional de Saúde a ficar cheio, as estradas cheias de trânsito, também tem os seus prejuízos, não é? E as pessoas vão ter que escolher e vocês vão ter que adaptar. Mas tu achas que Portugal não está em condições de instalar este exit tax? E tu achas que. Mas este da Alemanha, tu não respondeste-me a esse. Que nas tuas coisinhas que vês do futuro a acontecer, achas que este imposto sobre os rendimentos não realizáveis vai se espalhar pela Europa também? Não sei, não te consigo fazer essa previsão. Vocês não têm esse tipo de informações ou tens e não podes dizer o que pensas? Não temos essa informação porque a política fiscal é da soberania de cada Estado. Ok.
E portanto eu não te consigo dizer o que é que os outros países vão fazer. Mas eu devo dizer, já agora, eu sou muito mais europeísta do que aquilo que a Europa está a ser neste momento. Em que sentido? Mais integração. Mais integração? Que tipo de integração? Eu acho que nós temos, quer política, quer económica, se quiseres, nós não podemos. Eu vou dar um exemplo assim, olha, muito rápido, que eu acho que toda a gente percebe. Nós não podemos estar a discutir que a Europa precisa de se capacitar do ponto de vista da defesa enquanto bloco e depois não se organizar sobre o que é que cada um país faz. Olha, tu vais fabricar botas, mas eu também vou fabricar botas. Tu vais fabricar drones, eu também vou fabricar drones. Eu não consigo entender como é que nós não nos entendemos todos e dizendo assim, olha, aqui a rapaziada é muito boa no têxtil, num determinado têxtil, pá, que é ótimo para o combate. Portugal vai fazer drones e têxtil. Os outros vão fazer aviões e balística. Para te explicar que a Europa não tem futuro, não tem, isto dito, pronto, por mim, lá está, eu às vezes perco um bocadinho. Se não. Mas é uma visão um bocado. Se não der este passo de maior integração e de maior coordenação. Mas repara, a tua visão foge um bocadinho sempre para os políticos decidirem como é que deve ser. E é justamente isso que não acredito. Eu não acredito que haja nenhum ser humano, Hugo, não tem a ver com os políticos. Eu não acredito que haja com nenhum ser humano possa decidir em nome dos outros. Que possa escolher qual é o melhor formato ou qual é a melhor curioso. decisão. Eu hoje não tem a ver com só os para te políticos. provocar. Eu, como te disse, a única coisa que fiz para me preparar para esta nossa conversa, que eu achei que ia ser difícil, e é. Não é difícil. É foram uns 10 minutos antes de chegar aqui, vim ouvir um podcast seu com o André Ventura. E sabes o que é que tu disseste? O quê? Que Portugal deixou de ter futuro desde que morreu Dom Sebastião. Exato. Estás a ver? E o que é que achas sobre isso? Eu vou-te dizer, eu não acredito nada em sebastianismo, estou mesmo como tu. Mas tu é que disseste isso. Não acredito nada que haja seres providenciais que decidam pelos outros. Mas eu não estou a falar disso. Mas eu não queria dizer. Miguel, mas deixa-me dizer-te, eu não estou a falar disso. Eu não disse isso. Eu não estou a falar disso. Tu não podes Aliás, assim, o centralismo aconteceu. Tu não podes dizer que os Estados Unidos depois. são um país do caraças do ponto de vista económico, ou a China, com todas as debilidades das outras que nós já aqui tentamos falar, e depois dizer que a Europa não se deve coordenar para decidir que Estado-membro faz uma coisa, que o Estado-membro faz outra, por exemplo, em matéria de indústria de defesa. Porque nos Estados Unidos fazem mesmo assim. Não fazem. Não fazem. Então, olha, vai à China. Tu achas que na China... A China só não começou. Dizer isto, mas a China só cada começou. Um faz o que quer. Para, não é cada um faz o que quer. Tu não há achas intervenção bem do Estado. Europa... Mas a China só começou a ter progresso quando deixou a economia funcionar livremente. Tu achas bem, vamos partir deste princípio. Tu achas bem que a Europa se organize do ponto de vista da defesa militar e que cresça do ponto de vista do seu poderio militar? Achas bem? Na defesa comum. Se eu acho bem. Ou achas que não? Meu, essa é uma pergunta super difícil. Porque assim, a guerra, sabes como é que é? Só produz destruição. Mas sabes o que é que evita a guerra, não sabes? É eu ter medo de ti e tu tens medo de mim. Repara, a questão, eu sei que é isso. E nós até hoje tivemos sempre os Estados Unidos, que controla o mundo inteiro e está resolvido. Ninguém gasta dinheiro em guerra. É assim que devia funcionar. Porque assim é que nos trouxe para a prosperidade. Se vamos todos gastar dinheiro em defesa, não vamos ter dinheiro para a saúde. Estás a perceber o que eu quero dizer? Mas eu não vou por aí. Eu quero só dizer... Vais que eu quero que tu me respondas. Não. Eu quero que tu me digas se achas bem ou não que a Europa se organize para que não sejamos todos os países a fazer o mesmo. Os países... Há um sítio que eu acho que faz sentido, que é as nações é que devem decidir. Agora, isso não quer dizer que haja um empresário em Portugal que diga assim, olha, mas eu não quero nem fazer equipamentos, nem fazer drones, quero fazer outra coisa qualquer. Ok. É isso que eu estou a dizer. Está tudo certo. Agora, ninguém o está a proibir. Agora tem que saber que há um nicho do mercado que está a ser ocupado por um player europeu. Agora, mas repara, os Estados decidirem quanto dinheiro vão gastar para se defenderem, eu acho muito bem. A questão é, nós vivemos... E não achas que devemos definir em que é que o vão gastar? Não, eu acho. Não sabem vocês. Nem vocês, nem ninguém. Ou seja, tu tens que... Este é um argumento. É só esta... Então temos esta diferença na forma como vemos o mundo, que é... Queres levar o liberalismo económico com um expoente... Não quero. Em que... Repara, onde ele produz o máximo output possível. Certo. Ou seja, quando tu dizes assim, na União Europeia, senta-se pessoal que... vai decidir de centralismo, modo comunismo, que é, pessoal, nós agora vamos dar subsídios a isto. Significa que nós vamos estimular a economia numa determinada direção. Como fizemos com esta cena Green Energy e o caraças, que arrebentou a economia toda europeia, está tudo virado apenas para o ar, e o pessoal vai pagar o preço, que é, nós é que sabemos o que é bom para o mundo, nós é que sabemos. E então, vocês encaminham os recursos, têm poder, através do subsídio e dos impostos, caminhar os recursos para sítios onde eles podem ser considerados mal investments. E a questão, eu não acredito nisso. Eu não acredito que não há nenhum ser humano que saiba o que é que deve funcionar e não há nenhum ser humano que saiba o que é que os outros seres humanos querem na generalidade. Então, tu devias deixar a economia... Tu devias deixar a economia
produzir os serviços e os Esta bens e os conversa é serviços. espetacular, mas vê uma coisa, desculpa estar Isso era a minha visão. Depois, E tu tens uma visão comunista. Sabes o que eu quero dizer? Estás a ver? É normal. Repara numa coisa. Não, nem tem piada. Nem tem piada. Vou-te explicar. Também me estás a atacar. Estou, claro. E bem, mas vê uma coisa. Tu acertaste comigo já durante esta conversa que o comunismo tem pouco de democrático, certo? Não, são coisas distintas. Espera aí, deixa-me ir até ao fim no argumento. Estás a falar de poder político e de pronto, sistema económico. Não, é a mesma coisa. Não é a mesma Porque coisa. tu esqueces de uma coisa. Em primeiro lugar, conversa o seguinte: eu sou altamente liberal na economia, sou mesmo. Não, tu estavas a querer decidir como é que queres fazer as coisas. Só que tu não. Pronto, se me deixares ir até ao fim, tu vais perceber o que é que eu estou a dizer, o que é que deve ser decidido. Tu esqueces que há pessoas que foram eleitas, que a democracia funciona e que há pessoas que escolhem, evidentemente, as políticas públicas. Podem errar, mas foram eleitas para escolher. Eu acredito que a economia, por si, é capaz de gerar a riqueza suficiente, sem obstáculos, sem constrangimentos. Mas tu tens que te lembrar que há, para lá disso tudo, um conjunto vastíssimo de pessoas, e até a economia já agora, que depende da política pública. E política pública, se política pública Depende for... em que sentido? Vou-te dizer, em vários. Ou diz? Olha, eu vou dizer em vários. Eu não queria ir já a questões mais assistencialistas, porque estou na antítese disso, mas a verdade é que há pessoas que, se o Estado não lhes valer, não conseguem viver. E eu vou dizer uma Mas coisa... elas morriam se não houvesse Estado? Ai, morriam. Não morriam. 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 Morriam, posso Não ter morriam certeza porque que existem outras pessoas. Não, morriam. Não pá. morriam. Morriam, Miguel. Esse é que é o drama, sabes? Repara, Morriam. nos Estados Unidos, Morriam, por exemplo, pá, o sistema é ligeiramente diferente do europeu e as pessoas morrem. Não morrem, por acaso morrem mais com falta de ajuda do que aqui, para bem e para o mal. Repara numa coisa, eu quero que tu interiorizes o seguinte: eu sou um comunista. Vamos chamar assim, comunista. Estou a brincar. Eu sou o liberal que haver. Ok. Ou se quiseres, sou o liberal possível. Ok. Deixa-me pôr as coisas nestes termos. Olha, Sou o liberal possível. Gosto disto. É se calhar a expressão que Sou melhor me liberal define possível. do ponto de vista da concepção de Estado. Isso. Tu achas que o Estado pode falhar a toda a gente e isto resultaria na mesma? Não foi isso que eu acho disse. Eu não disse isso. Eu não sou Puxa para anarquista. trás. A porcaria está gravada, puxa para Não, trás. eu estou a dizer que eu falei-te do meu conceptualização das ferramentas. Tu tens visões filosóficas distintas, foi isso que eu falei. E eu não estou a dizer que tu deves ser anárquico e que não deves haver Estado. Estávamos a falar da defesa. O que é que eu te disse? A defesa tem que ser decidida pelos Estados. E tu dizes assim, eu acho bem que os Estados decidam quanto é que vão gastar em defesa, mas depois já não achas bem que os Estados se organizem para decidirem o que é que vão gastar. Repara, o que eu acho é assim, tu deves dizer assim, nós precisamos de gastar dinheiro em defesa. Então nós precisamos de quê? Nós vamos precisar, os militares vão se organizar, vão dizer, olha, vamos precisar de aviões, vamos precisar de não sei o que mais. E atenção tu estás a falar num sítio que eu acho justamente super importante e quase inevitável que seja o Estado a governar. E vamos imaginar assim... Então, estamos a falar de funções de soberania, onde o Estado é essencial. Todas Completamente. as outras tu podes delegar. E é isso que eu estou a dizer. Ok, aquelas Eu já te falei da essenciais... questão da saúde, aquelas são Miguel. essenciais que já falaste bem, não é? Aquelas essenciais que é defesa, A soberania, segurança, justiça. Onde se fizesse a autoridade do Estado. Exatamente. Eu Bem, acho metida que, do eu mesmo acho que império. não há problema nenhum. Somos ineficientes, mas funciona. Mas, Funciona muito bom. mas não importa, funciona. Às vezes o que importa não é eficiência, é eficácia. Certo. Não é? Ou seja, pode demorar e agora o futuro vai trazer-nos coisas diferentes. Mas depois, o que se passa não é isso na Comunidade Europeia e na União Europeia. O que se passa na União Europeia é quase definir tudo. Esse é o problema. E até te vou Hugo. dizer uma coisa. Esse é o problema. Mas, Miguel, Não é? mas eu posso discordar. Portanto, de ti. por isso é que tu dizes que eu posso és discordar. liberal Sabes que haver. porquê? Estás a ver? Porque eu consigo discordar de ti em algumas coisas e concordar contigo com muitas. Que eu acho que se tu Eu também faço o tu mesmo te contigo. despices de algum radicalismo ideológico liberal no qual estás Onde é que eu vestido, tenho? também Diz-me onde é que concordavas está? comigo. Onde é que está? Deixa-me dizer-te uma coisa. Para Isso é o concordar mesmo que me contigo. chamaste comunista. Pois, foi de propósito. Foi de propósito. Já me chamaste comunista 3 vezes. Posso... vê uma coisa. E o que não é pior, sabes que nos últimos anos em Portugal ainda acontecia uma coisa para que eu acho absolutamente inacreditável, elabora, que é, vai. vinha uma diretiva da União Europeia e nós chegávamos aqui e ao transcrevê-la ainda íamos mais longe do que aquilo que eles nos impunham. Ao contrário dos nossos parceiros europeus, que aliviam ao máximo para terem menos restrições, Isso. nós, patetas, ainda íamos mais longe. É verdade que isso tudo aconteceu no país. Miguel, eu não quero... Lá está, era o que eu te dizia. Pá, isto parece assim uma coisa muito partidária. Aí, pá, tu tens aí uma coisa com o teu governo.
Mas é verdade que nós estamos a mudar isso. Claro. Pá, pronto, agora. Mas, repara, Hugo, deem mas valor, repara, eu deem concordo. valor. Agora, se não for eu a dizer que estamos a fazer, também Hugo, quem é que diz? Hugo, eu dou não estou a valor. contar com os comunistas que ocupam as sabes- televisões sabes todas qual- para tu dizes dizer assim, não. Miguel, não votas, mas sabes qual é o meu papel? O meu papel acaba por ser dar literacia e financeira e económica às Certo. pessoas e política para elas perceberem onde é que está, que tipo de espectros de organizacionais existem no planeta Terra para elas escolherem o que querem para si. Se a única coisa que elas veem é esquerda, um bocadinho menos esquerda, elas nem sabem que tu podes ir para outros sítios. E depois há o perfil que tu podes ser conservador e podes ser liberal, e em termos económicos podes ser centralista e também podes ser liberal. Ou seja, as pessoas confundem todas, não sabem Certo. nada. E o meu papel é um bocado esse. Mas bem, eu concordo por isso é que és contigo. um guru. Exatamente. Mas Hugo, o que eu quero dizer é, eu concordo. Quando vi o PSD impressionantemente ganhar as eleições, eu disse assim: bem, Portugal ainda se vai aguentar mais algum tempo. Foi o que eu disse. Eu vi as pessoas que iam para lá e tal, não sei o que mais. Ou seja, este pessoal aqui, mas este pessoal, passado uns anos, vai apanhar na cabeça. Ou acontece uma coisa tipo a Argentina, onde as pessoas realmente mudam a forma como veem o mundo, não é? E já a Argentina era muito mais ainda socialista do que nós. Eu não estou a dizer que mudaram para o sítio certo. Não é isso que eu estou a dizer, Hugo. Tu queres dizer uma coisa muito simples, eu sei, porque tu queres dizer uma coisa que eu acredito, que é a grande transformação que Portugal precisa é uma transformação cultural. Isso. Eu estou totalmente de acordo com isso. E eu vou dizer uma coisa que, enfim, politicamente pode ter custos, mas estou-me a marimbar. A grande transformação que Portugal fez de 2011 a 2015, anos super difíceis, onde as pessoas passaram efetivamente muitos sacrifícios, mas que estava a acontecer era uma transformação cultural. Era. Que não os funcionou. governos dos 8 anos não estava a funcionar, só que os 8 anos do governo do Partido Socialista não arrebentaram com funcionou tudo. a transformação. Claro, porque os 8 anos do governo do António Costa arrebentou com isso tudo. A lógica foi completamente a inversa E foi daquilo uma, que foi nós uma queríamos pena. incutir Eu no acho que, país. Foi mesmo. Foi eu mesmo. digo-te uma coisa. A tal história, deixa-me só dizer isto. Seríamos um país completamente diferente hoje. Seríamos. A tal história da ambição, da mentalidade de Cristiano Ronaldo, é muito isso. Nós temos cada um de nós para interiorizar que nós podemos e devemos fazer para que isto não seja aquilo que tu não queres que isto seja. Tu, Miguel, e eu também. Nós não queremos ter crescimento de 2%. É bonito dizer que estamos a crescer acima da média europeia, que estamos a convergir, mas nós podemos e devemos fazer mais. Os salários em Portugal não têm que ser isto. Epá, e é por aí. Agora, Miguel, também não vale a pena termos ilusões. Isto demora. E demora muito tempo, como é evidente. E pode nem ser possível ser alterado. Mas tu tens que ter fé. Porque tu estás num sítio que é preciso fé. Eu sou um tipo de fé. Eu sou um tipo de fé. És um tipo de fé? Sou. És uma pessoa religiosa? Sou profundamente. A sério? Profundamente. E qual é a religião? Eu sou católico, evidentemente. Evidentemente, no sentido que estás em Portugal. Eu percebo. Sim, foi nesse sentido. Faz Aliás, sentido. eu comecei por dizer que estudei no Colégio Teresiano e creio que as maiores raízes do meu catolicismo e da minha fé terão sido adquiridas aí. Ok. E nunca as perdi. Interessante. Queres um cafezinho? Não tomei há um bocadinho, mas se tomares outro, eu tomo contigo. Daniel, podes arranjar um cafezinho? Que eu estou com um horário trocado. Vieste de onde? Vim dos Estados Unidos e pronto, estou um bocado assim com sono. Mas esta conversa está a ser super interessante. É como tenho que Não me manter digas que eu acordado. não me digas que eu estou a dar sono. Não, acho que está uma conversa super interessante. E é bom receber aqui pessoas como tu, não é? Principalmente porque eu acho que dá um panorama de que quanta variedade existe dentro de um próprio partido até. Sim. Principalmente num partido como O PSD é um partido muito engraçado por isso mesmo, que era o que eu dizia. Nós dizemos, e é verdade, que o PSD é o maior partido português, é o partido mais popular. Porque o PSD, de facto, tem várias... Representa várias muitos correntes tipos e tem de várias correntes. E é por isso que também é um partido forte do ponto de vista eleitoral e um catch-all party, porque representa e tem várias correntes internas. Temos gente muito conservadora do ponto de vista dos costumes, gente mais conservadora do ponto de vista da economia, como temos gente muito liberal do ponto de vista dos costumes e do ponto de vista económico. De resto, vê bem, a iniciativa liberal e o próprio Chega, embora o Chega seja um conjunto de várias coisas, mas no fundo é só uma. É um produto de uma pessoa só que se especializou naquilo. E bem feito aquilo. Sim, bem feito, muito bem feito. Tudo estudado ao pormenor. Muito inteligente. É muito perspicaz, não tem vergonha, que é uma coisa porreira para se fazer isto. Não tem ego? Vergonha. Ego tem. Não, mas o que eu estou a dizer é não utilizou o ego como ferramenta. Ou Não, seja, muitas pessoas são verdade. constrangidas pelo seu próprio ego. Sim. Se tu... Claro, não tem nenhum porque não tem vergonha. Exatamente. Quando tu não tens vergonha, todo mundo é teu. Tu és capaz de dizer a mesma coisa de manhã, outra coisa à tarde, outra coisa à noite. Tu és uma ferramenta. É verdade. Ele é mesmo uma ferramenta. Isso mesmo. Opá, é óbvio. Acho que top. caracterizaste isso como da melhor forma possível. É uma ferramenta ao serviço de uma construção
que vende. A sua que vende. própria construção. Sim, atenção. da sua própria construção, que vende. Exato. É, E vai ter é muito curioso sucesso. isso. Ainda. Tenho muitas Achas que não? dúvidas. Acho que não. Acho que não? É curioso. Queres acho que não. elaborar o teu raciocínio já agora? Porque é que achas que não? Quero. Porque eu previ, naquele podcast que tu viste, que ele um dia vai ser Mas primeiro-ministro. não vai. Ok. Mas não vai. Eu vou Porquê dizer que porque é não que eu achas? acho que não Explica. vai. Eu acho que não vai por várias razões. O sucesso do Chega será tanto menor quanto maior for o sucesso da nossa governação. Ponto número Então um. vai ser primeiro-ministro. Porque o ambiente está contra ti. Posso continuar? Podes. Como eu sou um homem crente e sobretudo acredito em mim e nas pessoas com quem trabalho, Eu também acredito em ti. designadamente acredito muito mais no primeiro-ministro do que acredito em mim próprio, o que significa que tenho uma crença muito grande em mim. Eu sou Ainda tipo- tens uma maior no É primeiro-ministro. verdade. Mas isso tu não é de boca, é mesmo a sério. Não, é mesmo a sério. É mesmo a sério. É mesmo muito a sério. É o melhor tipo que eu já conheci até hoje. Eu conheci muita gente e conheço muita gente. E portanto tenho a convicção de que a nossa governação não vai falhar. Não vai fazer Mas tudo bem. eu não estou a dizer que vai falhar por Deixa-me ir até ao fim. Eu sei, mas só para corrigir. Perguntar porque é que o tipo não vai lá Não, chegar. mas Eu vou deixa-me dizer só porque é que dizer, não vai deixa-me chegar. só Não dizer. deixa. Mas só me dizer, Só de ficar como aqueles jornalistas para que um gajo vai dar uma entrevista e não deixa de dizer nada. Posso? Só para não ficar no ar que... Eu não estou a dizer que vocês Tu não vão achas que ter... é conjuntura internacional e outras coisas que nos vão dificultar. Percebo Yeah. isso. Pronto. Mas Continua. Mas eu nem preciso falar, tu já sabias. Desculpa interromper esta incrível emissão, mas tens o bebê na tua vida, é imperativo que ele use um destes e diga obrigado, mãe. Também temos babetes e todas as vendas destes produtos serão doadas a instituições que cuidam das mães e dos bebés. Podes encontrar o link na descrição. Let's go! Ponto número 1, essa é a minha crença de que a nossa governação não falhará de modo a que eles cresçam. Ponto número 2, nós em Portugal somos muito diferentes dos outros países. Por exemplo, este fenómeno do populismo chegou cá muito mais tarde, Isso, correto? certo? Certo. E vai ser erradicado muito mais cedo. É curioso, tenho essa profunda convicção. Porque a malta cansa. Vai ser erradicado porquê? Porque as pessoas cansam-se. A determinada altura Cansam-se de quê? do estilo e começam a. Vamos lá ver. E se a vida tiver a ficar pior? Eu comecei por te dizer que eles têm tanto mais a crescer quanto pior nos correr a governação. Isso. Dito ao contrário, se isto nos correr bem, eles têm a Ok, diminuir. então acredito. Então se a Vê governação bem, correr isto mal. Isto não é por acaso. Repara Mas nisto. então depende do teu Repara sucesso, do nisto. vosso sucesso. Eu conheço bem o André Ventura. Depende do vosso sucesso, não é? Também depende muito do nosso sucesso. Eu conheço bem o André Ventura. O André Ventura. Isto depois Então ninguém quer estamos dizer. absolutamente de acordo. O André Ventura é um tipo da JSD. Olha, ele sim era um tipo lá das listas do Conselho Nacional da JSD, do partido. O André Ventura era um cacique partidário. Ninguém diz isto, mas é verdade. O André Ventura sai do PSD na altura do Rui Rio. Porquê? Alguém se lembra disso? Eu vou dizer porquê. Dá uma entrevista a dizer que a liderança do Rui Rio devia ser desafiada pelo Luís Montenegro. Tal e qual assim. E que se o Luís Montenegro não avançasse, ele saía do PSD. E o Luís Montenegro disse: mas quem é este rapaz para... E, como isso não aconteceu, ele saiu do PSD e fez o Basta primeiro, que era para ser Basta. Isto para dizer o quê? Eu, por mim, podem passar em frente às câmaras e tudo, não há problema nenhum. Se o Miguel não se importar, nós tomamos o nosso café, está tudo bem. É, bem. Obrigado. Isto é uma conversa de Claro, café. de café. Mas isto para te dizer, o André Ventura não tem substância para ser Primeiro-Ministro. Com todo respeito, O que é dizer substância? não tem preparação, não tem estabilidade, não tem Mas isso não conhecimento. importa. Mas Importa, isso nada disso importa. O importa. E as pessoas... Sabes quem é que é primeiro-ministro? É quem tem mais votos, meu. Pois, só que sabes quem é que tem mais votos? Quem inspira confiança nas pessoas. Sabes uma coisa, eu vou dizer uma coisa que é muito cruel. Para a tua visão. Eu não disse que ele ia ser um bom... Eu não disse que ele ia ser um bom primeiro-ministro. Para mim, eu disse que ele ia ser os portugueses primeiro-ministro. acertam sempre. É uma coisa espantosa, ok. sabias? Isso, calhar, Eu acho que os portugueses, quando escolhem, têm sempre uma razão para escolher. Mesmo quando nós perdemos. Eu percebo. Eu não te vou falar de casos concretos, mas eu percebo porque é que nós às vezes não ganhamos eleições aqui ou acolá. Percebo mesmo. Interessante. Mas E acho que os portugueses têm razão. Mas deixa-me dizer, Eu não sou daqueles casos portugueses e os portugueses é que eu falharam. também acho que as pessoas têm razão. Por isso é que eu acho que havia de haver mais liberdade económica para os portugueses ainda terem mais razão. Esse é o meu raciocínio. Estás a ver? É a mesma cena. Mas eu não disse que o André Ventura ia ser um bom primeiro-ministro. Eu disse que ele ia ser primeiro-ministro. É diferente. Mas eu acho que não vai. E quando tu Miguel, dizes isto que é mesmo depende... na boa, quando tu posso uma coisa podes à assim, vontade. é mesmo na boa? À vontade. Então vamos embora. Podes contrair. Claro, à vontade, podes estar à vontade. Às vezes fumamos charuto. Mas a questão é... Uma coisa que ele tem é que... Nós estamos a falar... Uma coisa que... E tu disseste e nós concordámos. Nós estamos absolutamente de acordo em tudo que falámos até agora, Hugo.
Nós somos quase almas gêmeas, tirando que tu és comunista ou não. De resto. Nasceste no dia 1 e no dia 2. De facto. Só foi essa diferença da Lua. Não, é essa assustador diferença da isso. Lua. Nós devemos ter cruzado no hospital já agora. Nós cruzamos no hospital, certeza. tá? Os dois a berrar. Provavelmente. Tu mais chorão. Eu não Como sou. se nota. Eu, por acaso, não sou muito de chorar. Porra, Mas choras depois contra tudo. Comunista. Exato. Mas eu acho que quando tu dizes que o sucesso do André Ventura e do Chega depende muito do vosso sucesso, eu concordo a 100%. Mas a minha visão do mundo é que mesmo que vocês... É que nós não vamos ter sucesso. vocês não vão ter sucesso porque é demasiado difícil, praticamente impossível, de vocês terem um sucesso que impeça o crescimento do Partido Chega. Não cresce mais. Vou-te dizer. Estou mesmo convencido disso. Aliás... Isso também disseram quando ele estava aqui em 2019, quando ele tinha... Não, mas eu nunca disse isso. Mas eu nunca disse isso. Ou 2020, também te digo que o crescimento 2021. dele me surpreendeu. Mas vê uma coisa. Ninguém quer saber disto. Ninguém quer olhar para as coisas como elas são. E é um dos grandes problemas disto. É a superficialidade. Mas é bom ouvir o que estás a dizer. O André Ventura, nestas eleições presidenciais, ao contrário do que se diz, teve menos votos do que teve nas legislativas. A segunda volta problema. cresceu. Isso não quer dizer nada. Achas que há? Quando cresce... Explica Quando... então. É, porque significa muita coisa. Diz o que é que significa. Significa que está a perder adesão? Achas que é isso que está a acontecer? Acho. E acho que vai perder adesão. O André tem méritos. Ele também... Olha, eu vou-te dizer. Eu vou dizer uma coisa, se calhar choca muita gente, mas o Chega teve um grande mérito, que foi o primeiro partido, pela voz do André Ventura, a introduzir o tema da imigração em Portugal. Quer dizer, o Pedro Passos Coelho chegou a falar nisto, mas ninguém o ouviu. Quando Exato. o PS Mas isso era uma fez alterações à visão, lei de de nacionalidade. longo prazo com muita inteligência. Percebes? O outro já era fácil de ver. Pronto, Quando o é Chega verdade, começou a pegar, verdade. já era fácil. Mas teve esse mérito. Teve mesmo esse mérito. Nós tínhamos mesmo um problema gigante de imigração em Portugal. Não tem as ilusões. Toda a gente sabia. Só o pessoal não E a falava. malta andava toda a subir para o lado. Era. Sabe Pronto, que é ele teve esse mérito. dá dinheiro. Não? Mas agora eu vou dizer, resolvido esse problema, por estar efetivamente resolvido, ele agora vai. Tu repara numa coisa, o André é um tipo muito engraçado. Quando Está resolvido. Está mesmo. Nós regulamos mesmo a imigração, não tenho as dúvidas. Sim, sem dúvida nenhuma. As regras apertaram, a coisa está regulada. Nós vamos precisar de imigrantes, nós precisamos de mão de obra. Olha, quando é que vocês fazem uma cena onde os portugueses que estão fora há muitos anos podem voltar e pagam zero imposto? Isso tem vários problemas desde logo. É verdade. Não é para mim. Tu Não é tens para noção, mim. Tu não tens noção das vezes que eu já pensei nisso. Das vezes já discutimos isso. Eu, por acaso, eu não voltava a Portugal, já não consigo. Mas diz. Mas eu gostava muito que voltasse. Só se for quando me nomearem rei, quando me aclamarem rei, eu volto. Pronto, vamos pensar nisso. Vamos falar com o Dom Duarte se ele desocupa o lugar. Exato. Tem problemas de ordem comunitária grandes. Tem problemas de ordem direito comunitária. sim. Mas todos os países conseguem dar benefícios fiscais a pessoas de outras nacionalidades. Tu não confundas. Estás a ver? Tu disseste assim, quando é que tu isentas totalmente a malta para voltar, não sei o quê. Outra coisa são benefícios fiscais. E podes encontrar formas de discriminar positivamente. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil do ponto de vista do direito comunitário. Há algumas ferramentas, Interessante. mas não é fácil por causa disso. Aliás, por exemplo, com os pensionistas, isso ainda agora discutimos muito isso antes do último Orçamento de Estado, a sério. Isso. Porque eu acho que é uma mais-valia que nós temos mesmo que trazer. Esta malta tem dinheiro, queria passar cá. Tem uma grande vantagem, sabes qual é? Que é Mas tragam o combate à saúde. desertificação do interior. Mas podias... Não, sabes porquê? Não os podes pôr no Muitas dessas CNS. pessoas querem ir... Posso. Muitas dessas Não vais ter, pessoas... vai ficar muito caro. Muitas dessas pessoas, se regressarem, não vêm nem para Lisboa, nem para o Porto, nem para a velhotes Maia, estão nem para sempre Braga. no hospital, meu. Vão para Sernancelho, vão para Vila Real, para os sítios de origem de onde saíram, que é onde eles querem voltar. E é no hospital, isso era é muito isso? importante para o país. Mas os velhos gastam um bué de recursos, meu. Sabes? Mas Se felizmente... num país socialista gastam. Por exemplo, tem que ser. Porque repara, vens para aqui, vais pagar menos impostos, vens consumir, mas depois estás sempre a gastar recursos nos hospitais e não sei o que, eu sei o que mais. Meu, tem que ser uma cena do tipo. Percebes o que eu quero dizer? O nosso sistema não está preparado para isto, mas não vou discutir por aí. Mas está. Mas eu percebo as tuas ideias. Mas está. São ideias interessantes. Foi a mesma que a tua foi a mesma que a minha, foi trazer essas pessoas para cá. Tu Não, defendeste isso e depois disseste, tra- mas espera aí que vou trazer Repara, outros problemas. Mas uma coisa é trazer pessoas de 20, 30, 40 anos no máximo da sua produtividade para revolucionar o sistema económico Acho de um bem, país. acho bem, mas Outra coisa é trazer pessoal que vem para aqui João Miguel, beber cerveja faz-me e lá essa apanhar justiça, sol. lá estou não eu é? a fazer propaganda. Mas vê, nós temos em Portugal o regime fiscal mais amigo de toda a Europa. Para nos dizer todo mundo. Tens? Para quem? Dos jovens até aos 35 anos. Oh, Miguel, tu estás fora, tu Mas não isso sabes. é RS. No teu escalão, não. Não, isso é No gente- teu escalão, não. É evidente. Mas também eu não pudera. estou a falar em empresas. Oh, repara, Mas eu estou a achas que falar alguém- dos trabalhadores. Deixa-me dizer-te.
Nós, precisamente para podermos fixar, pelo menos para evitar que a malta saia, fizemos isso. Isso. E funcionou? Isentamos. Funcionou. Achas que está a funcionar? Acho, não tenho dúvida. Eu Sabes acho quantas que não. pessoas compraram casa que nunca na vida comprariam por causa da isenção do IMT, do imposto de selo, para jovens até aos 35 anos na primeira habitação? Já vem em mais de 80 e tal mil. Mas eu, Epá, eu vou dizer uma coisa, e é isso que me dá gozo na política, sabes? É fazer alguma coisa e sentir que mudei a achas vida que de vais alguém. conseguir parar a saída dos jovens para fora? Acho que ela diminuiu, não tenho dúvida sobre isso. Brevemente teremos dados sobre isso. Tenho a certeza que ela diminuiu, mas eu também não quero que ela acabe. Como é que eu vou Ou dizer seja, isto? tu queres também que o pessoal tenha mobilidade. Eu quero que a malta tenha mundo. Quando tu dizias, agora eu não quero Uma que forma as pessoas saiam daqui por obrigação. Mas sim, as pessoas quando saem é por obrigação. É, a maior parte é, claro que sim. Eu acho que vocês têm tenho dúvida realmente sobre um desafio gigante. Mas eu gosto disso. Um desafio gigante. Ainda bem que gostas e eu acho que vou ficar atento ao vosso trabalho. E já me tinham consideras falado voltar de e ti. votar? Não. Não te tenciono. Tinham falado mal de mim. Não, falaram bem de ti. É difícil falarem bem de um político, não leves a mal. Mas sabes que eu tenho consciência que as pessoas que não me conhecem, a minha persona pública, no fundo. Tu és muito diferente, a persona pública é muito diferente. Tu devias visitar mais podcasts. É uma recomendação de marketing para ti. Eu, sempre disponível, como vês. Acho que a tua Mas posição num podcast. eu tenho noção que a minha persona pública as pessoas atribuem-me lives de alguma arrogância, Isso. de alguma irascibilidade, no fundo, de alguma agressividade. Eu sou antítese disso tudo. Pá, sou mesmo. Mas é evidente que quem está todos os dias no combate político. É o que sai, não é? Não é a imagem que as pessoas vão tendo, não é? Exato. Mas sou antítese disso tudo. Mas não é só isso, curiosamente. mesmo a forma de explanar as tuas ideias, acho que ficam melhor com mais calma do que naqueles. Porque não dá. Não dá, aquilo tens 30 segundos para Sabes falar. porque é que os podcasts são importantes? Algum dia eu conseguia ter uma conversa destas numa entrevista jornalística. Impossível. Eles nem querem. Nem querem. Nem querem. Também Nem querem. é para uma audiência Eu vou dizer diferente. uma coisa aprendi, não vou dizer com quem foi, mas era um tipo que eu respeitava muito, tipo está fora da política há muitos, muitos anos. Mas que é um senhor, um tipo intelectualmente superior. E eu uma vez era puto, tinha 29 anos e fui desafiá-lo para uma coisa e disse: epá, o senhor devia voltar e tal. E o tipo diz-me assim: olha uma coisa, você acha que eu em 30 segundos ou em 5 segundos, que é o que eles querem hoje, com o microfone à frente, sou capaz de dizer o que penso sobre os problemas da União Europeia ou sobre a Europa? Consigo. E como ninguém me quer ouvir meia hora, eu não estou disponível. Lógico. Era uma pessoa interessante para ter um podcast, depois vais ter-me que dizer Não, quem é. ele não viria. Não? Não viria. Mas não viria, está mesmo completamente fora disto tudo. Mas o problema disto hoje é esse, quer dizer, eu tenho um problema, eu vou dizer uma coisa, isto é capaz de ser já aí um broá, mas eu não vejo televisão. Nem eu. A única televisão que eu vejo são os programas de debate político onde participam os deputados da minha bancada. Não vejo comentariado, não vejo. E esse vejo por uma questão de obrigação, nem que não esteja em casa, normalmente não estou, de resto, mas faço por chegar a casa, ou me mandam e vejo depois no telefone nas viagens, ou vejo quando chego a casa e pus para trás. Pá, uma questão simples de mensagem, de ajustar a mensagem, ao meu trabalho, do desempenho, etc. E vou dizer uma coisa que ainda é muito pior: eu já não leio jornais. Eu não leio jornais. Por acaso fiz um jornal, estou aí a patrocinar um jornal contra a prova, não sei se já viste nas redes. Não. Segue. Ou seja, estão a fazer um trabalho espetacular. Que é tipo, eles vão. Estás a ver aquela notícia das que falaste agora? Das telhas? De certeza que eles vão comentar essa notícia. Ou seja, eles fazem um escrutínio da forma, do profissionalismo e da ética do próprio jornal. Porque, pois, é muito bonito. Ou seja, é uma ferramenta giro. interessante. Porque não é? é. Porque quando tu estás chama-se por dentro das contraprova coisas e sabes como é .pt. que as coisas se fazem, tu começas a não... percebes? Diz-me uma coisa, gostava aqui de ver se o pessoal tem aqui alguma pergunta para te fazer. Já Na agora boa. temos aqui o pessoal aqui de Império. Temos aí microfone ou vocês esqueceram-se? Vamos lá então. E vemos já isso. Vocês têm uma perguntinha? Mais um desafio. Vamos primeiro pôr... Está a funcionar ou não? Ou queres que outra dosa? Isto para o primeiro podcast, desde que eu cheguei, o pessoal não está preparado. Porque... Estávamos treinados. Quanto tempo não vinhas? Há 2 meses, acho eu. 2 meses. Para chegar aqui, mandassem os bilhetes sobre Portugal, como se fosse aqui todos os dias. Tira o bilhete. Let's go! Vamos lá. Portanto, eu acho que isto é uma boa ocasião para ganhar um voto, porque eu não tenho qualquer tipo de clube partidário. Mas já votaste. Já, sempre. É uma obrigação. Considero o voto uma obrigação minha. E neste momento
eu só preciso, eu não voto PSD, acho que eu posso dizer, mas eu poderia votar se você me convencer que o seu governo vai gerir bem os meus impostos. Neste momento é a minha maior preocupação a nível de governo é a gestão dos impostos, porque eu pago muitos impostos, acho que pago muitos impostos. Então, Claro que pagas. se me garantir que você gere bem os meus impostos, muito possivelmente a curto prazo tem o meu voto. Então eu vou-te responder da forma mais simples do mundo. Em primeiro lugar, a ideia do governo é que tu pagues menos impostos. Tu pagas efetivamente muitos impostos, pagamos todos. Uma boa resposta. Não, porque a resposta é essencial, porque quanto mais eu libertar recursos para a economia e para as pessoas, para a liberdade individual de cada um, E menos ele se preocupa na gestão mais dos ele se impostos. preocupa não? com isso. Agora, é evidente que qualquer Estado precisa da receita fiscal para poder gerir tudo o resto que tem que ser gerido. A única coisa que tu podes acreditar é na minha palavra, não é mais nada. Não há outra forma de eu te pôr as coisas. Eu podia fazer aqui um grande discursata e dizer-te, pois olha, vê que nós estamos a fazer isto, e estamos. Mas a única forma que tu tens para acreditar que eu vou procurar gerir bem o dinheiro dos impostos que é de todos nós, é acreditar na nossa palavra. Ou ver o que tu Há vais uma coisa que eu te o que vais garanto. executar. Nós continuaremos a querer baixar impostos e continuaremos a querer o maior rigor na gestão do dinheiro que é de todos. Já há bocado falei de... Nós precisamos fazer uma reforma do Estado muito grande, que não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, mas está a acontecer e está a ser preparada. Nós temos muitas redundâncias, nós temos burocracia em excesso. A melhor forma de eu te garantir que o recurso do Estado, que são os teus impostos, é bem gerido, é acreditar na nossa palavra. De querer fazer essa transformação. Você disse uma coisa que a mim me cativou bastante, que ficou guardada aqui dentro, que foi nós queremos reduzir a máquina do Estado. Sim, claro, não tem... Para mim não é tem- onde está, É? são 40%, acho eu, que vai para... Acho que são cerca de 40% dos meus impostos que vão para a Segurança Social, não é? Grande parte da Não é máquina segurança do Estado. social, é tudo. Para tudo. Muito bem, próxima pergunta. Foi uma excelente resposta, tiveste bem. Para comunista. Não, eu gostava só de saber como é que estão a pensar em implementar a inteligência artificial para desburocratizar a máquina do Estado. Excelente pergunta. Olha, em várias áreas, cada vez mais, nós não sei se vocês, lá está, não sei se vocês são mais ou menos politizados e se têm essa consciência ou não. Não sei se vocês sabem que há mesmo, pela primeira vez, num governo, há um ministro que se chama Ministro da Reforma do Estado, que é Ministro da Reforma do Estado e Ministro Adjunto. Quem é? É o Gonçalo Matias, pá, um tipo incrível. Eu gostava de ouvir o Gonçalo Matias a falar sobre a reforma do Estado. Trá-lo cá. Eu acho que é uma coisa que se pode fazer à vontade. Essa coisa também de sacralizar os políticos e os ministros é uma coisa que eu defendo, nunca esquecendo nenhum político, que não deixam de ser políticos onde quer que estejam, designadamente os ministros, mas acho muito bem que se desmultiplique essa comunicação. É isso. Olha, vou-te dizer, nós temos feito coisas muito grandes ao nível da desburocratização, designadamente a carteira digital, já deves ter ouvido falar que estamos a fazer agora, a história da carta de condução. Nós estamos a fazer coisas que, quando as pessoas perceberem o impacto no dia-a-dia, vai ser muito curioso. Mas a AI é outra coisa. A AI é melhorar a eficiência por e despedir exemplo, pessoas. Não sei se podes não ter que despedir pessoas. Eu posso dar um exemplo concreto. Força. Por exemplo, eu demorei 1 ano e meio para me aprovarem um PIP. Sim. Não há uma forma de ter uma ferramenta que ajude, por exemplo, o pessoal das câmaras, os arquitetos do urbanismo Era aquele a programa. agilizar esses processos? aquele Foi programa basicamente que eu só dizer se dá para fazer ou se não dá. Isso, Eu isso. vou-te dizer. Porque era aquele problema que estavas a falar, Hugo, da cena de Nós intermédia. nós estamos agora a experimentar uma coisa. Ninguém fala, também não interessa. Estamos a experimentar uma coisa agora pós da intempérie, tem tudo a ver com isso. O que é que o Primeiro-Ministro decidiu a propósito agora da recuperação dos territórios afetados, designadamente da região de Leiria? Decidiu que todas as reparações não precisam de licença. Interessante. É mesmo muito interessante. É uma confiança total no cidadão. A seguir vai-se fiscalizar. Pá, se quem recuperou e cresceu 2 metros para a frente, tem que levar pela medida grossa. Mas no fundo, é criar condições para que o Estado confie nas pessoas, as pessoas possam fazer sem esperar toda uma eternidade pela máquina do Estado, e depois o Estado o tal Estado regulador, Isso. a posteriori verificar Acho bem. se sim ou não. Deixa-me dar-te a questão dos PIPs e a questão do urbanismo é uma questão muito mais complexa. Tu tens toda a razão. Eu costumo dizer muitas vezes que talvez terminasse o problema da habitação em Portugal se todos os licenciamentos que estão em cursos fossem decididos. São milhares. Milhares. Qual é o problema disso? O problema disso é muito maior do que isso. Hoje, os políticos nas câmaras municipais têm medo de decidir. Eu vou dizer isto assim de forma muito aberta. Têm mesmo medo de decidir. E os técnicos têm medo de aprovar. Porquê?
Nós vivemos uma cultura, pá, de total suspeição sobre os políticos. E justificada em certa medida. Na altura, há 20 anos atrás, isto era uma confusão. Tu sabes como é que era. Melhorou muito. Miguel, mas eu não posso viver numa lógica de que a política se faz com base em denúncias anónimas, em que os políticos têm medo de decidir, com medo do que vai acontecer no dia seguinte. Isso. Porque entra o Ministério Público, a Polícia Judiciária por uma casa adentro e pela Câmara adentro. Não há um político que se atravesse hoje a decidir contra um parecer técnico que seja desfavorável. Epá, é verdade. Tudo isto, como é que chama? Desculpa, eu gosto de tratar as pessoas. Desculpa? Tiago. Tudo isto precisa de facto de muito tempo, mas tem a ver com isto. Tem a ver com simplificação ao máximo. Eu uma vez, sabem quantas páginas tem o PDM de Barcelona? Quantas? Acreditas que tenham umas milhares, não é? Se olhares para o PDM aqui da Maia, cá tem milhares. O PDM de Barcelona, a última vez que eu vi, tinha 10 páginas. É preciso ter regras, que as pessoas conheçam, regras claras e que depois possam cumprir. Simplificação. Não faz sentido estar à espera 6 meses, 4 meses por um PIP, que não é uma licença. É uma pergunta prévia se eu vou poder ou não. Muito interessante. Mas estás a ver, a inteligência artificial não tem propriamente que despedir pessoas. Tu podes realocar pessoas para serviços onde eles são precisos. E esse trabalho está a ser feito. Agora, lá está. Tu não podes fazer... tu não podes reformar um país, transformar um país num ano ou em 6 meses, porque seria até uma responsabilidade. Tu tens primeiro ver, olhar, estudar, para saberes, fazeres o diagnóstico, no fundo, não é? Para depois poderes... Isso, são visões diferentes, eu percebo. Pode-se fazer de outra forma, mas é mais, digamos... requer mais adaptabilidade do cidadão e lidar com o sofrimento imediato para teres uma adaptação mais rápida. Claro. São processos filosóficos diferentes. Em Portugal o pessoal quer sofrer muito e com o tempo. Estás a ver? Mas há aqui uma pergunta que eu gostava de fazer, que era sobre esta questão das redes sociais. Não é? O que é que tu pensas sobre esta cena de agora vais precisar de... Não sei como é que vocês vão fazer isso. O que é que pensas sobre isso? Podes traduzir um bocado? Porque assim, do ponto de vista de quem está fora, pensa, fogo... Isto parece um bocado controlar as redes sociais, parece um bocado disso. Meter o pé para depois... Disso, eu sou o autor disso, portanto falo disso com muito... Podes explicar então? É muito simples. É muito simples. Nós, a ideia que está na base do diploma que nós fizemos é uma coisa muito simples. Aqui alguém tem dúvidas que hoje a malta mais nova, os miúdos... Eu tenho filhos, sim. Atenção. Os dois têm smartphones, os dois consomem redes sociais. E vou-te dizer, às vezes temos conversas e eu percebo que eles sabem coisas porque aprenderam ali, o que é ótimo. Tem coisas boas, tem coisas más. Agora, há uma adição e uma falta de controle muito grande. Ninguém tem dúvidas sobre isso. E a única coisa que nós queremos é que seja preciso uma licença parental. É tão tranquilo quanto isto. Sim, mas para... E tu tens o controle da idade. Vou dizer uma coisa, e eu gostava de ir mais longe. Eu acho mesmo que nós temos de regular a desinformação. Explica como é que regulas a desinformação. Como é que defines o que é desinformação? Olha, eu digo-te. Estás-te a revelar mais comunista agora. Pronto, estás a ver. Porque é o que eu te dizia, eu sou liberal que é ver, mas eu não deixo que o Estado não cumpra o seu papel. Mas traduz isso. Eu traduzo-te. Com um exemplo concreto, que é uma coisa assim mínima. Há dias estava a fazer um scroll numa rede social qualquer e aparece-me uma imagem, uma montagem da mulher do primeiro-ministro, da mulher do primeiro português, uma grande mini saia, um grande vestido, uma roupa do caraças, com acho que era um Jaguar, um Rolls, nem sei o que era, a abrir a porta e entrar para o carro e o lead daquilo era: apesar de viver com o ordenado de primeiro-ministro, Carla Montenegro vive vida de luxo. E eu olhei para aquilo, parti-me a rir, não é? Olha que macacada. Mas tive a ousadia, que nunca faço, de ir ver os comentários. Eram milhares de comentários de malta que acreditava que naquilo que estavam a ver. E desculpa, tu achas que quem faz uma coisa destas, que tem evidentemente um propósito, não deve ser proibido de o fazer? Eu acho que deve ser. Há ali milhares de portugueses que viram aquilo e disseram: olha-me isto, pá, isto é uma vergonha, é com o dinheiro dos meus impostos. Tu achas que... Eu acho que deve haver regulação para isto. Tu achas que as redes sociais não deviam ser anónimas? Anónimas? Não deviam ser anónimas. As redes sociais não deviam ser anónimas. Ou seja, um perfil na rede social não devia ser um perfil anónimo. Olha, nunca pensei sobre isso, mas se calhar não. Ok. Mas ou mais seja, do que o perfil anónimo, para mim é o conteúdo. Ou seja, da mesma forma que tu falas aqui e eu se te disser qualquer coisa verbalmente, tu depois podes dizer: olha, disseste alguma coisa que me prejudicou a vida ou fizeste não sei o que mais. Tu achas que nas redes sociais devia ser igual? Na medida em que... É diferente. Tu dizes-me alguma coisa que me prejudicou,
Como, por exemplo, fazer uma mentira sobre ti, publicamente. Muito bem, e pode ser penalizado por isso. Exato. E acho que nas redes sociais também devia ser. Também, até porque, isso eu não tenho dúvida, e pode ser, mas eu nem estou a falar disso, estou a falar de conteúdos fakes, absolutamente fakes. É disso que eu estou a falar, e acho que deve haver essa regulação. Eu sei, eu percebo o que queres dizer. Atenção, que eu não quero um Estado paternalista que te diga o que é que podes ou não podes ver. Na realidade vai ter que ser assim. Não, porque tu podes escolher entre um copo e uma tigela. Está tudo certo. Eu não quero é que... Mas quem é que define isso? Ninguém. Ninguém? Tu escolhes o que... Caramba, lá vai a porcelana chinesa. Mas diz isso. O problema não é esse. O que eu não quero é que os conteúdos sejam manifestamente falsos, como esse, dei esse exemplo agora. Mas quem decide? Quem é que decide? Basta, imagina, eu faço uma denúncia a dizer este conteúdo é falso. E deve haver uma punição e deve-se poder procurar quem é o... Mas alguém tem que decidir. Sim, por isso é que existem os órgãos de polícia criminal, por exemplo. Mas isto são milhões de posts por está bem, mas ouve lá, quando 10 ou 15 apanharem pela medida grossa, os outros aprendem. Tudo bem, ou seja, há essa questão... Não achas bem? Eu acho que é assim, tudo que nós escolhemos em termos políticos, em termos, seja qualquer tema, tem consequências de segunda, terceira e quarto nível, claro. Certo? E o que nós estamos a ver é, será que é melhor esse mundo que vivemos atualmente ou o mundo que vai nascer depois de haver um sistema desses? Essa é que é a verdadeira pergunta. Pois não sei. Percebes? E isso é, e por exemplo, nesse mundo, vamos imaginar que tu crias um mundo onde começas a conseguir controlar de forma razoável as redes sociais. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que, se por acaso aparecer um partido que é autoritário no governo, pode usar essa ferramenta para controlar até o próprio flow da informação. Eu sei disso. É um risco. E qual é que é melhor? Viver aí ou viver, se calhar, como estamos agora? Estás a perceber? Essas são as dúvidas. Evitar que um partido desse pendor chegue lá. Mas pode não acontecer. E num regime como o nosso tinha que ter uma maioria absoluta. Miguel, estamos completamente longe disso. Já estamos super seguros. Ui, estamos super seguros. A democracia portuguesa é uma democracia, apesar de muito nova, é uma democracia madura. Eu disse que eu confio muito no discernimento dos portugueses. Eu acho que os portugueses, quando elegem, raramente se enganam. Eu percebo, eu consigo justificar as escolhas dos portugueses em cada momento, é curioso. E atenção que eu não estou aqui aí que ainda tipo, até consegue. Não, eu consigo perceber porque é que os portugueses escolheram assim. Sim, mas também tens uma noção política e tens muita experiência nesta área. Pronto, não é normal. E acho que a malta pode confiar nos portugueses. Também se enganam, claro, mas enganam-se. Não se enganaram quando foi com o Sócrates? Não se enganaram? Olha, por exemplo, esse é um caso paradigmático. Não se enganaram com o António Costa? Não se enganaram. Não? Tu tens que pôr sempre a coisa em perspectiva. Ver. O Sócrates era um tipo que aparece do Partido Socialista, aparece com uma imagem refrescada no Partido Socialista, aparece com uma visão transformadora do país. O Sócrates tinha um projeto para o país. Também votaste no Sócrates? Poça. Tinha uma visão transformadora para o país, alta velocidade, as autoestradas, o Simplex. E o Sócrates fez coisas. O Sócrates fez coisas. Fez muitas, não é? Achas que ele ganhava as eleições outra vez? Não, de todo. Não, nunca na vida. Nunca? Mas nunca na vida. O Sócrates não tinha 10% no ato eleitoral. Não tenho eu acho que se calhar, eu acho que nos surpreenderia. Não, olha, eu não. Lá está, eu não. O Costa perde em 2015. As pessoas escolheram bem em 2015, quando Pedro Passos Coelho volta a ganhar as eleições. Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido no sistema político português. Ele junta-se lá à extrema-esquerda e rebentou com o país, e depois vai pagar caro muito isso. Olha, as PPPs na saúde, como tu estavas a dizer. Estamos agora outra vez com um problema na TAP que estava resolvido. Bem, N de coisas que foi um disparate total a todos os níveis. Mas o Costa ganha a seguir e eu consigo justificar sempre porque é que o Sócrates ganha. Porquê? Porque o PSD virou à esquerda, não foi capaz de defender o legado que tinha, com o Rui Rio, e a malta olhava para uma espécie de PSD que era um PS2. E para isso mais vale o original. E foi votando no Costa porque não tinha alternativa. Exato. Não tinha uma alternativa. Acho que tem um bocado. Acho que essa interpretação é capaz de ser realmente correta. Olhando para o passado, não é? Como é que aconteceu e o que é que está a acontecer agora. Por isso, Hugo, olha, foi um prazer ter-te aqui. Miguel, o gosto foi meu. Foi um gosto grande. És uma pessoa interessante. És uma pessoa. Também. Obrigado. Mas eu sou guru, estás chocado. Mas é interessante realmente ouvir-te falar e a visão que tens para o país. Eu acho que desejo-te sorte e desejo que a ti, ao Primeiro-Ministro e a toda a vossa equipa, porque uma pessoa quer no fim, seja qual seja o partido que esteja no poder, é que a qualidade de vida da população aumente. É um desafio muito grande, eu acho que precisas de força e tu tens força, e espero ver-te noutro episódio, porque tu acho que tinhas muitas mais coisas para dizer, sinceramente. Venho cá com todo o gosto quando tu quiseres, pá, e ainda por cima a coincidência que nós já conhecíamos, mas que nunca tínhamos tido a oportunidade de partilhar. Sermos quase irmãos. Exatamente.
Será que nos trocaram lá? Se não? calhar, Às se tantas. calhar. Não, e de sermos da mesma zona do país, da mesma terra. Tu és E temos de onde? eu sou de Braga És mesmo. mesmo Embora de os meus Braga? pais são transmontanos. Sim, tu disseste um bocado, vivias nas Enquarta, desculpa. Não deixa de ser curioso e queria-vos desejar a ti e à Prozis os maiores sucessos do mundo, porque uma empresa que paga milhares de salários como tu pagas só pode ser acarinhada pelo Estado da melhor forma do mundo, que é nos turvar. Se nós nos turvarmos, o que é que já estamos a fazer? Eu só o nosso preciso que papel? saiam da frente. E continua a inovar, continua a pagar E salários vamos vez mais altos. vamos que é o que nós globalizar isto, vamos fazer uma coisa realmente, já estamos a trabalhar na globalização e fazer aquela empresa que eu acho que é possível. Aquela empresa que quando se pensa em Portugal, pensa-se na Prozis. Eu acho que é possível. queremos. Sérgio, iria bom. Muito bom. Maior sorte do mundo. Um prazer, foi um prazer ter-te Foi aqui, meu. Hugo.